Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Da Água pro Vinho Podcast. Seu podcast é onde a gente fala aqui sobre transformação enquanto bebe um maravilhoso vinho. E meu nome é Ediane Bello, sou host e sommelier aqui desse programa maravilhoso. Estou ao lado aqui do meu excelentíssimo marido Alan Félix. Boa noite, meu amor. Boa noite, linda. Tudo bem? Vixe, Tudo aqui bem. não pegou no microfone, ó. Te chamei de linda, nem pegou no microfone. O importante é que eu ouvi. É isso aí, minha linda. Tudo bem? Boa noite pra vocês, né, que estão aqui hoje com a gente no Da Água pro Vinho Podcast, né? Eu sempre tenho que ficar lendo, porque senão eu confundo os podcasts. Então já viu, né? Amor, tô sentindo você. Tá cansado? Eu tô. É fim de ano. Final de ano tá tenso, viu, gente? Eu tô meio energético Vamos antes de animar. começar. Bom, já peço pra vocês curtirem, seguirem o canal, né? Seguirem também o Instagram, né, do podcast, que é Da Água pro Vinho Podcast. Mas tá Eu já ia confundir. Ele ia falar o podcast errado. Eu já ia falar Poder Emocional, que também pode seguir, gente. Também é um bom podcast pra gente seguir. É isso aí. E hoje a gente tá com a presença de duas pessoas maravilhosas, hein? Parte 2, né? Eu falei pra você que ia ter uma parte 2. Pois é, E pois não é que vai ter. E vocês que estão aí em casa, mandem aí embaixo se vocês já sabem quem é, né? Porque Vocês sabem, porque eu postei no Instagram. ai, Se a cara, pessoa viu o Instagram, ela sabe. Também acho que é o nome do episódio. é o nome do episódio. Bem, mas assim, deixa eu apresentar nossos convidados de hoje, né? Pra daqui a pouco a gente poder abrir nosso vinho, que é o que interessa, né? Bem, os convidados de hoje, eles dispensam a apresentação, são pessoas maravilhosas que estiveram aqui na estreia do podcast, né? Esse é o nosso último programa ao vivo do ano. E, por falar em estreia, a gente tá estreando as taças novas, ó, com o nosso logo, lindas, maravilhosas. E eles estão aqui para estrear também, porque eles são os convidados das estreias. E eu acho que dispensa a apresentação. Ela e Luciana, boa noite, bem-vindos mais uma vez aqui. Boa noite, o prazer é nosso. Tá aqui, fala, amor, pode Boa falar. noite, boa noite, gente. O Hélio, ele falou assim, amor, pode falar, porque hoje eu acho que ele quer que a Luciana fale, é isso, Hélio? Eu falei demais, né? No outro eu falei muito tempo. Inclusive, você de casa, se eu tiver com a mesma roupa do último podcast, não é o mesmo programa, não. Eu não vi. Tem que ver. Eu também não lembro. Meu, tem que ver, vai que eu tenho a mesma camiseta, né? Eu acho que não é. Mas falando em roupa, não sei se vocês perceberam, eu e a Luciana, nós viemos. Se o Vitor puder colocar na. Olha aí, a gente veio combinando, gente, e foi sem querer. Eu dou o que mesmo, aí. A gente veio de par. Se o Hélio tivesse vindo. Aliás, aqui a gente tá meio no É. cinza, preto, tá tudo Tá numa na paleta de só. cor, Tá né? todo mundo na mesma Tá paleta. frio aqui em é São por causa do Paulo, frio. né? O frio, ele traz essa Essa paleta, roupa né? A é gente boa. tá bonito. O frio é bom. Amo, essa amo. roupinha, né? Porque eu tinha programado outra roupa a semana passada, né? Então, assim, aí quando chegou hoje, eu falei, meu Deus, tem que ser outra. Então, bora lá. Ai, ai, e aí? Bom, bem-vindos, né, vocês? De novo, né? De novo não, né? Muito pedidos, né? O pessoal É. sempre pedindo. Aí, essa- Então, a história pra contar a gente tem, né? podcast- história pra contar a gente sempre tem, né? É, isso aí. Boas, ruins, aprendizados. Então, assim, As histórias. bom que é. Falar Água história, pro vinho. falar história só. Ah. Eu queria falar um negócio que. Tô meio chateado. Vocês estão assistindo aí Stranger Things aí que tá passando direto aí? Vocês estão vendo, né? Vocês estão assistindo isso Claro aí? que tu, né, meu Então, eu filho? também Eu e tô. a Alicia. A Júlia também, doida. Tô indo em casa de cliente, as crianças cantando. "Taradana, sim." Aí, só que essa música é de um filme que chama História Sem Fim. É verdade, eu É vi isso. verdade. Gosto pagando do filme? Ninguém gosta do filme, só eu. Aí agora tá a música da modinha. Ué, Que bom, mas né? você tá bravo virou por isso, moda. pô? Você Eu tá vou, vai assistir o filme História Sem Fim, antes de falar alguma coisa. Não, mas é bom, é Você bom. virou moda. Virou moda. É. Agora, playlist no YouTube, Stranger Things, porque as músicas muito legal, né? Não, mas ó, a gente assiste Stranger Things desde 2016. Eu Então, também, desde desde quando- Não, é. pra mim começou ontem, a Luciana falou assim, não, a gente assistia, a Antes Júlia da não era Júlia- nem nascida. Você tá doida que não era nascida, né? Eu assisti com ela esses dias. Gente, só eu não assisto. Então, Aí, Johnny, eu já tentei começar, É. aí eu durmo sempre assistir. aí, Johnny não gosta. Eu não, Não, consegui tem alguns me episódios, conectar. tem alguns episódios que dá até a raiva. Eles estão só te segurando mesmo. É, não enchendo mostra nada. linguiça. Mas isso a aí. série é assim, né? É. Quando faz sucesso, precisa... É, Mas aí fica bem monótono, né? É. Diferente, por exemplo, The Office não. The Office o negócio é... Mas antes da gente começar, deixa eu já abrir logo o nosso Vamos vinho. abrir, Porque É. a gente quer tomar vinho. Pá. E hoje eu trouxe um vinho maravilhoso que está lá na nossa loja, né?
que é o Chardonnay, um Chardonnay que ele é envelhecido em barricas de pisco, né? Mas Maravilhoso. o que é pisco? Pisco, ele é uma bebida feita da uva também, só que ela é destilada. Caramba. Porque legal. o vinho é, tipo uma- fermentado, Tipo mas uma cachaça da uva, é isso? tipo isso. Tipo isso. Eita. Então, cachaceiro Mas tem que falar assim, com isso a gente. aqui Isso é é forte. vinho. Ele é vinho normal, só que ele é envelhecido em barricas onde foi feito o pisco. Então ele Entendi. fica com essa essência, digamos assim, da barrica que fez o pisco. Mas esse aqui é vinho mesmo, tá? Ah, entendi. Essa é a então vamos diferença que dele. Ele é uma atiçar delícia. as Espero papilas que vocês gustativas. gostem. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou abrir. Qual é o nome da loja mesmo? No Mercado Livre da Água Pro Vinho Podcast tem o QR Code que está aqui na tela, ao lado, né? Deixa eu ver. Não, tô apontando errado. Aqui. Aí. Está aqui o QR Code para quem quiser adquirir. Esse vinho vale muito a pena. Agora pro verão, ele é um vinho branco. Como ele é envelhecido em barrica de pisco... Ai, gente, peraí. Como ele é envelhecido em barrica de pisco, ele acaba ficando... Ele é um pouquinho mais intenso, é um branco um pouquinho mais intenso. Então, vale a pena harmonizar ele com uma massa um pouquinho mais intensa, um pouco mais condimentada, não muito forte também, né? Um pão. Um pão fica bem gostoso, com alecrim, com manteiga. Tudo que é manteiga... Batata frita. Se você colocar Não, um cheddar e vamos- bacon por Vamos cima... na lasanha, uma lasanha. Mas vai, gente, vai. Vai, de pô. verdade. Eu gosto, cara, de A gente tá batata toda frita. Você gourmet, acredita? Batata frita com sorvete. sorvete e vinho. Nossa. Mas o Alan, ele gosta dessas harmonizações. E eu acho certo, sabe? Harmonização Porque é o que a simples. gente come. Porque É. se a gente ficar Gourmetizando muito, as pessoas não vão beber vinho. O legal é a gente poder harmonizar com Se aquilo você que a gente for come no dia analisar, a o dia. próprio vinho já é um pouquinho gourmetizado, né? Se você ainda gourmetizar, o que você vai harmonizar com algo que já é gourmet? Aí complicou. Então, gente. Mas, na verdade, o vinho, ele se tornou gourmetizado. Olha como ele é amarelo. Olha. Deixa eu só mostrar, gente. Olha, por causa do envelhecimento em barricas e tal. Que vinho maravilhoso. A primeira vez que eu tomei, eu fiquei encantada, apaixonada por esse vinho. Espero que vocês gostem da taça dele, por gentileza, meu amor. Vamos Você lá. viu que ela pediu pra mim Pegar a taça. pegar a para taça mim. pra você. Tá Ou seja, vendo? você não podia ter dado direto. podia. Olha o cheiro, eu tô sentindo o cheiro. Nossa, ele é bem aromático, Ó. né? Vamos Ele ver é se aromático, vamos ver esse se é vinho, ó. aromático mesmo. Vamos ver aqui. Não é assim que segura, não é assim que segura? Assim, ó. Aqui, ó, na haste. Senão você esquenta. Se você segurar no bojo aqui, ó. Isso aqui é o bojo, é a haste. Não Se bebe você não, segurar vamos aqui no bojo, vai brindar. Vai esquentar. esquentar. Então, vamos lá. Ai, Boas Deixa festas. o microfone aqui. vamos ver. Que É Gente, bom, maravilha. e vinho bom, hein? Bom. Bom, e não esquece, né, de... A gente tá estreando, né, aqui a taça, né? É. Não esquece, gente, aqui tem o QR Code pra você comprar esse vinho e os outros vinhos dos outros episódios, né? No nosso Isso aí. site do... Você toma, ele vai dando mais água da na Água boca, Pro né? Vinho Podcast. Ele né? vai dando. Ó, e aqui falando, ó, a gente tem a taça da água e do vinho. Que é da água pro pro vinho, né? vinho. O cara pega e mistura os dois. Tem as duas, é isso mesmo. Não, porque a gente é chique, é é chique. completo. Gosto assim. Gosto assim. Então vamos começar? Agora que a gente Vamos. já está devidamente servido, Servido. devidamente apresentados. Hoje a gente vai ouvir a Luciana. É, então, porque no episódio que a gente veio, o meu digníssimo ficou 2 horas falando, né? Não, mas ele tinha, Mas ele tinha era as histórias necessário. legais. Isso era gente, foi necessário. maravilhoso. Preciso dizer. Por isso que vocês estão aqui de Ah, volta. De porque não vocês fosse por foram vocês, os não mais tinha voltado. assistidos. É, Ah, que legal, gente. Que legal. E é Tinha uma honra, né? Fiquei muito feliz de vocês aceitarem o convite parte Você chama 2 aqui esse pelo Como ano. não? Ainda. Como não? Essa é a ideia. E, bom, já vou pedir pro pessoal de casa fazer perguntas, né? Que aqui no final quero que vocês respondam algumas isso aí. perguntas. O Eita. pessoal já mandar aqui embaixo, até a Luísa Félix mandou aqui. Ai, já. Luísa está aí ao vivo. Um beijo, dona Luísa. Essa é ilustre. É ilustre, Ela, dona ela Luísa. não deixa de nos assistir, né, Ah, sogra? meu Deus. Amém. Cadê minha... Um beijo. Um beijo aqui, pra tá aqui mãe. nessa câmera. Um beijo, sogra. Você sabe que a dona Luísa foi quem me levou pra praia a primeira vez, né? Foi sua mãe. Ah, é? Você não sabe, não? Não, o Oxe, pessoal de lá no casa não sabe apartamento. essa história. É. Não. Não, ele dona contou no último podcast. Ele contou. Contou. Dona Luísa foi a primeira a levar ele na praia, a primeira No McDonald's. no McDonald's, a primeira a comprar o primeiro celular dele. É. Quem comprou, quem tirou, acho que foi a Essa- Dona Luísa. Essa história eu não contei.
A dona Luísa foi lá comprar o celular pra mim, que eu queria comprar o celular, na Casa Bahia. Aí ela, não, gordo, vamos lá, vamos comprar o celular. Aí eu falei qual que eu queria. O Alan olhou assim, na época eu lembro, custava R$ 400. Isso, meu? Quantos anos atrás? Quanto que era o salário mínimo, né, Ah, cara? sei lá. 150, Isso aí, 200 isso aí. reais, era Custava surreal. R$ 400 o Nokia, aquele da cobrinha. Aí o Alan Da tava junto, cobrinha? olhou assim e falou, gordo, será que não é melhor você levar um mais simples? Aí a dona Luísa, não, se ele quer esse, ele vai comprar esse. Se ele quer, é o Aí que ele quer. compramos no carnezão, paguei lá, graças a Deus. E maravilha. Vida que segue. Ah, gente. Jabá aqui pra Casa do Bahia, né? Manda um boleto pra ela. Não, mas pode fazer, gente. Toda, mas ainda existe Casas Bahia? Existe, né? Existe. Tá. Fala em jabá, meu. Tô gostando daquele... dos pijamas, né? Ah, Vocês nem obrigada. fazem jabá de vocês, gente. Vocês têm que mandar lá Verdade. no É porque, Instagram. na verdade, a gente Ó. tá estruturando primeiro, pra depois ir agressivo pra cima, né? Pegar uma empresa aí de marketing. Vocês sabem que é isso, né? Você, a Alan, né, a Idione, como empresários, sabe que ainda mais depois que a gente fecha um negócio, quando a gente vai retomar, recomeçar, a gente vai ali, né? Pelas beiras, a gente verdade. vai tentando poldando, falar, ó, calma, ainda mais um negócio que era relativamente bem maior, Você né? falou da escola no último episódio? Não. Não, hoje a Esse gente é o vai ouvir. episódio. Mas assim, ó, só pra contextualizar, porque eu não falei isso no começo, porque eu já falei que dispensava apresentações, mas pra quem não viu o outro episódio, o Hélio, ele tem uma empresa, ele é sócio de uma empresa de relojaria mesmo, né? Ele conserta relógios, tem relógios maravilhosos lá, todo tipo. E a Lu, ela é dona de uma marca de pijamas incríveis, uma confecção. Que você começou agora, Voltei, né? voltou agora. Ela é especialista também na primeira infância e ela já teve uma escolinha, né? Um espaço recreativo. Isso. E é essa história que a gente que nós quer ouvir vamos aqui. contar. Pra entender o que aconteceu aí que te levou a esse caminho hoje, né? Sim. É bem gratificante, claro. A gente fala assim, né? A gente tem histórias para contar, pelo menos, mas foi um caminho muito legal, muito leve, a princípio, né? Quando a Júlia nasceu, no outro episódio, a gente contou, né, que teve complicações no parto da Júlia, Sim. que a Júlia é um milagre, que o Hélio não poderia ter filhos. Então, assim, quando a Júlia nasceu, eu procurei. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, o privilégio de eu ter um negócio que a minha filha poderia crescer junto comigo e eu estar junto com ela. Então, ali na área da educação, ela, como era bebezinha, pequena, então ela cresceu na escola com a gente, né? Cresceu ali comigo. Só quando ela foi mesmo para o ensino regular, ela ia para a escola dela e depois voltava para minha escolinha de recreação, né? Para minha escola de recreação. Então, eu acho que eu agradeço muito por isso, porque toda a primeira infância da minha filha eu pude estar ali com ela. Então, eu tenho esse privilégio. Muitas mães sempre até falaram para mim assim, nossa, que privilégio, que bom, né? Porque assim, eu era a rede de apoio das outras mães. Eu era a rede de apoio das famílias. Então, assim, muitas vezes falava, nossa, que privilégio, que bom, você está trabalhando com a sua filha, ela fica aqui com você, ela está do seu lado. Muitas vezes eu falava, no começo sim, que ela era menorzinha, quando ela foi crescendo, aí não é que começou a mudar, mas a percepção dela e a minha também foi mudando um pouco, por quê? Por mais que a gente estava ali na escola, ela estava comigo, lá no meu escritório, ela tinha a mesinha dela, tinha um colchãozinho dela lá dentro do escritório para ela poder ficar comigo. Mas eu estava no meu trabalho, ali também era um trabalho. Então, eu falava muito assim para as mães que sempre me elogiavam. Ai, que privilégio estar junto da sua filha. Eu falava assim, então, sim, é legal, porque eu escuto a vozinha dela, chamo ela aqui para me dar um cheiro, para me dar um abraço, para me dar um beijo. Só que, e os momentos de qualidade com ela? Depois que ela já foi crescendo, depois que ela já tinha uns 4, 5 anos, porque ela queria subir, um exemplo, para o escritório e ficar comigo lá, bater papo, fazer as coisas. E olha, filha, eu tô trabalhando. Chegava visita na escola, chegava pai ou mãe, ela queria estar no escritório também. Então, assim, eu procurava começar a conversar, procurei, né, conversar
começar a conversar com ela sobre isso. Ó, aqui é meu trabalho, a mamãe tá trabalhando. Porque muitas vezes ela já me perguntou, mãe, o papai tem a relojoaria, né? Ele é relojoeiro. E você? Você trabalha? Você trabalha do quê? Minha filha. Pois é, das 6 da manhã aqui até 8, 9 horas da noite, o que você acha que a mamãe tá fazendo? Mas Nossa, você trabalhava bastante. era hein? bastante, Puxado. porque como lá era um espaço recreativo, né? Eu fazia pós-escola, pós-creche, pós-escola. Só para as criancinhas de 1 até 4 anos de idade que não têm obrigatoriedade escolar, que os pais faziam como a escola de educação infantil deles, né? Porque não tem a obrigatoriedade de estar num colégio regular. Então, ficavam lá até 4 aninhos. Então, eu tinha que ter o período da manhã, da tarde e pegava um pouquinho da noite. Porque aqui em São Paulo, a maioria das pessoas saem às 18, até chegar no seu bairro é 1 hora e meia. Então, nós somos rede de apoio. Muitas vezes, hoje em dia, eu não romantizo mais assim. Porque antes eu romantizava. Não, eu sou a rede de apoio. A gente tem que ficar aqui sim. Os pais estão atrasados para vir buscar os filhos porque estão trabalhando, estão no trânsito, estão numa reunião, não estão no shopping, não estão numa academia. Eles precisam de mim. Hoje eu sei que colégio, escola não é rede de apoio. Caramba, interessante. Parece que é, mas não é e nem é para ser. Não deveria no normal, Não né? deveria, mas, gente, não tem como. Quando a gente trabalha com famílias, e a gente acaba se apegando. A gente faz daquelas crianças, ainda mais no meu caso, que ficava lá das 6h30 da manhã, 7 horas da manhã até as 7h30, 8 horas, 9, o dia que precisa. Isso que a gente fazia ainda, sempre fazia acampa dentro. Então, as crianças dormiam na escola, né? Tinha as festas temáticas. Então, assim, quando eu hoje, que eu não estou mais, que eu não tenho mais a escola, eu percebo que realmente a escola não tem que ser rede de apoio. Essa seria a teoria, né? A prática não é, porque até nós, profissionais, a gente não vê assim, a gente pensa na criança, a gente pensa nos pais. Como eu falei, a gente sabe que eles estão trabalhando, sabe que estão vindo do trabalho. Então, às vezes, assim, a gente vai num shopping, um exemplo, a gente está ali trabalhando com as crianças, vai no shopping, é automático você passar por uma loja e falar, nossa, me lembra a Cris, me lembra o Bernardo. Não tem como, acaba virando parte, né, do seu ciclo ali social. Não tem como. Mas, é que nem eu falei para vocês, com o tempo eu comecei a conversar com a Júlia sobre isso. Olha, a mamãe tá trabalhando, não dá. Então eu falava para essas mães que me falavam, olha que sorte que você tem de estar lá, porque eu deixo meu filho aqui 7 horas da manhã e venho buscar 7 horas da noite, Luciano. A gente já vi muitas crianças aprenderem a andar lá, falar as primeiras palavras. As primeiras palavras, assim, chamando, era sempre, a maioria das vezes a tia da comida, a tia da cozinha. Você viveu até essas primeiras coisas. E é muito gratificante. Então, não tem como falar, porque a gente consome muito as redes sociais, né? É muito fácil colocar lá que a escola não é rede de apoio. Mas sim, não tem como, na prática não era para ser. Tem quando a pessoa tem condição de pagar a escola, né? Aí pode se tornar. Não, senão até mãe, tia, Não, avó. até um colégio público, até uma creche pública. Colégio público, o colégio público ou a creche, tudo tem um horário lá que você não consegue ser Por isso que lá na minha escola, eu tinha o pós-escola, o pós-creche, porque eu sempre fiquei indignada com isso. Como? Tudo bem, eu entendo. Eu acho que a prefeitura, alguém fez alguma análise, não sei, a pessoa não trabalhava. A pessoa não era mãe solo, a pessoa não trabalhava, os pais não trabalhavam. Como que uma criança vai chegar? Tudo bem, vai chegar na creche 7 horas da manhã e tem que ir buscar 4, 5 horas da tarde. E outra, isso quando não tem que buscar antes, Antes, né? e outra, Eu eu sei não sei como é exatamente dentro da creche. Né? Eu também não... Mas dentro quando a gente tinha escola, eu sei... Todo mundo conhecia, cada criança sabia o nome, sabe? Todo mundo sabe, todas as crianças, a Luciana, todo mundo. Na creche eu já não sei, eu imagino que deve ser muito mais criança.
Não, mas Por é turma, bem organizado também, Sim. assim. Eu acredito que seja, né? Eu vejo algumas crianças que eu conheço e tal, e eu vejo que é muito organizado. É esse mesmo amor, né? Porque pra trabalhar com criança, não, você tem que ter um amor, independente, se é né? uma escola Tem que pública, ter amor. se é uma Ao escola... dinheiro, não, porque, eu não tem dinheiro que pague a pessoa ficar cuidando do filho Cuidando dos do seu outros. filho. Não há dinheiro que pague, mas podem pagar pra mim. Não, Deus me livre. Não, O meu mas slogan devia A ter criança sido morde, Eu a criança morde, a criança entendo. morde a outra, a criança dá tapa na cara do professor. Você não presta pra trabalhar com criança. Não, Você trabalha com relógio. E é a Lu que Ainda trabalha. bem, mas você Porque sabe, realmente é muita É responsabilidade. muita né? responsabilidade. Mas aí sempre falei isso, olha, tá, eu tô aqui com a minha filha, é legal. Eu tô com seu filho aqui também o dia inteiro. É muito legal, é gratificante. Só que a minha filha, quantas vezes ela chega aqui, mãe, olha só o que eu fiz. Agora não, Júlia. Agora eu tô trabalhando. Então, se ela não tivesse aqui comigo, talvez ela não se frustraria desse jeito. Eu, tipo, nossa, eu tô tão feliz em contar que eu fiz um desenho pra minha mãe e ela, não, agora eu não posso te falar, não posso falar com você. É a presença sem estar presente, Sem estar realmente, A minha né? ex-sócia uma vez falou isso pra mim. Foi ela que falou uma vez pra mim. Nossa, eu me senti arrasada, a pior mãe do mundo. Que tinha uma criancinha lá. Eu tava lá na administração, tava no escritório. Veio uma criancinha, eu acho que pediu colo ou chorou e eu peguei, tá tudo bem, que não sei o que. Tá bom. Aí a criança voltou pro chão e foi com a professora. Veio a Júlia. Só que a Júlia veio, tipo, mãe, eu quero colo. Ela era bem pequenininha, eu devia ter 3 aninhos. É? Tipo, com aquela mãe aí. Eu, Júlia, agora não. Agora eu tô trabalhando, pode ir lá com a Pro. Ela Ai. viu você pegar outra E criança. foi em seguida. E eu não percebi isso. É muito no automático, porque você tá trabalhando, você tá ali. E aí a minha ex-sócia falou assim: você viu o que você acabou de fazer? Não, tô te julgando, né? Mas assim, você viu? Por que você pegou a Liz? Aí não deu 2 minutos, a Júlia veio pedir o colo e você, não, agora não, porque eu tô trabalhando. É por quê? Porque eu tô aqui? É porque a funcionária tá aqui? O que você quer me mostrar? O que tá acontecendo? Por que você não pode pegar a Júlia agora? Aí eu, meu Deus do céu, eu não peguei minha filha. E aí, com o tempo, você vai se adaptando, vai realmente trabalhando isso. E aí, eu sempre falei isso para as mães. E o tempo de qualidade que eu tenho com a Júlia? Aqui, muitas vezes, eu falo, não, agora não. E falo num tom mais enérgico, coisa que eu não falaria com outra criança. Então, assim, o tempo de qualidade que eu tenho com ela é em casa. E mesmo assim, eu não trabalhei o dia inteiro, não tô lá das mais de 14 horas no dia. E quando eu chego em casa, eu quero fazer o quê? Tomar banho, comer, deitar e descansar. Assistir minha série, ler meu livro, fazer alguma coisa. Mesmo assim, claro, a gente... Sabe que isso... Desculpa, Não, Elia. pode falar. Que eu ia até comentar que eu acho que até reflete um pouco de uma realidade que a gente viveu há pouco tempo, né? Que foi o home office, né? Agora as pessoas estão voltando um pouco mais a trabalhar presencial, mas a gente teve um boom do home office por causa da pandemia e tal. E quantos pais não passaram essa mesma situação de estar em casa, o filho olhar e falar, nossa, eu tô aqui com meu pai, só que o pai e a mãe ali trabalhando e não podendo dar atenção. E aí a criança que não entende, não sabe separar, ela acha que está sendo rejeitado ou algo do tipo, né? Isso é uma situação que precisa ser muito bem trabalhada. Eu acho até hoje por profissionais da saúde mental e tudo para que não haja essa continuidade nesse sentimento, às vezes, né? Inclusive, você tocou, né, na pandemia, na área da educação, então, você sabe que o boom já sempre teve, mas o boom de psicologia, de psicólogo, psicopedagogia para crianças e adolescentes, assim, mais do que dobraram. Deu um salto gigantesco depois da pandemia, eu acho que por conta de tudo isso, né? Uhum. Não tem só a pandemia em si, que não podia sair, mas como assim? Eu tenho gente em casa, mas eu não tenho. Então, é bem complicado. E aí, no caso, entra o Hélio, que ele fala assim, tudo é trauma, então? Meu Deus do céu! Meu Agora, marido... quem cresceu nos anos 90... especialista na infância aqui, olha, só tem um marido que fala... Dá uma china. Não, Hélio, não pode. Hoje é crime. Isso que eu falo pra ele. Hélio, isso é crime. Não. Hoje Quem é o governo para falar como é que eu vou criar minha filha? Não, e é uma coisa que eu falo pra ele e pra ela. Eu falo assim, você... como que você vai bater ou você vai agredir
a coisa que você mais ama. Não é agressão, é correção. Muito diferente. Agressão é Não, eu querer mas- sair na mão com alguém do nada. Agora, quando eu corrijo a nossa filha, quando eu corrijo a minha filha, eu não tô com raiva, não tô nervoso. Tô fazendo porque é necessário. Não tô com raiva dela. Ai, que raiva que me deu. De jeito nenhum. Eu sei que é uma criança, eu sei que a criança apronta, mas é o meu dever como pai, e também que sou cristão, corrigir. Se eu não corrigir, eu não tô sendo nem pai, nem tô sendo cristão, pô. Não, mas é Pelo papel amor de dos Deus. pais. E outra coisa, A graças a correção Deus... independente É, de como ela seja, questão né? Eu acho que a é... correção às é. vezes não precisa ser, né, dessa forma. É, Essa e que, o isso bom que a gente tá que hoje em falando. dia o Hélio, ele faz muito isso, ele tira as coisas, né, amor? Eu tiro, mas... Tira as de repente, eu devia ter dado um coisas. tapão, porque- É. Não, mas eu acho que assim, hoje a gente tem uma capacidade de entender melhor Isso. como praticar essa correção. Vou dar um assim. exemplo. Só pra finalizar, assim, que, por exemplo, a Alicia, eu já cheguei a deixar ela 6 meses sem o celular. Meu Deus! E quase morreu. funcionou. Eu posso te Mulher. falar que funcionou? Eu tenho, óbvio, ela tem 16 anos, mas eu tenho senha, eu abro e entro no celular quando eu quero. A gente tem combinados que antes não eram assim tão claros, né? Ah, E é. depois desse período mais tortuoso que ela precisou, porque era assim: vai ficar sem celular um mês. Pegou o celular, aprontou de novo, vai ficar mais 2 meses agora. Sim. Aprontou de novo, agora você vai ficar mais 3 meses. Então chegou a ser 6 meses num ano, assim, sem celular. Mas funcionou. Tá vendo? Deu um trabalho, mas funcionou. Eu posso falar que ela é bem boazinha. A Então, Alicia é um pra amor. mim, como é que é pra mim? Pra mim, conforme o que ela faz, é a correção que ela vai tomar. Sim, A- sim, sim. conforme a gravidade, né? Por exemplo, a gente estava indo para Sorocaba. Tava eu dirigindo, a Luciana do lado, a Júlia no banco de trás. E o carro tem uma mesinha. Não me Uhum. cutuca, que eu vou falar. Aí o carro tem uma mesinha. tem uma mesinha que Lembrando que a gente tá ao vivo. tá ao vivo. Ué, falou, pode falar tudo? É Vou falar ao vivo, tudo. hein? É mais Tem, ou menos. tem uma mesinha que ela coloca as coisas pra comer, entendeu? Que ela gosta. Aí, beleza. Mas aí, não tinha nada, ela não tava comendo nada. Aí eu tô dirigindo, escutando plá, 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 plá. Aí eu olho assim no retrovisor, eu vejo ela de cabeça pra baixo no banco do carro Na traseiro. estrada. E na mesinha assim, ó. Plá, plá, plá. Nossa, crianças. Aí eu, Júlia, para com isso. Aí ela... Falei 2 vezes. Ela fingiu que não me ouviu. Ixi, Continuou. aí. Blá, blá, blá. Aí, ainda fui pra alternativa. Falei, Luciana, pode bater na Júlia. E os dirigindo aqui. ó. Vou bater na A 120 por hora. Aí eu só olhando a Luciana. Júlia, para. Já subiu o sangue. Beleza. E eu dirigindo aqui. Mas tô doido, dirigindo. E eu de novo escutando blá, 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 blá. Eu não falei nada. Olhei pelo retrovisor, fiz o cálculo da parábola da minha mão. Ela tava com a bunda pra cima. Pau! Só dei uma. Aí chorou. Aí eu já falei, pô, ficar fazendo isso, que não sei o que e tal. Beleza. Aí a gente parou naquele shopping em Catarina. Ah, sei Sabe? lá. Ah, sim, o outlet, Castelo? né? Outlet, é. Paramos lá, que queria ver um tênis lá e tava barato mesmo. Até eu queria ir comprei. na Pra eu comprar. Olha aqui, ó. Eu queria ir na Gucci, né? Mas... Pra eu comprar, aí... Gente, muito bom esse Shopping Catarina. Eles podem nos patrocinar, Olha mesmo, né? é. Pra fazer o jabá. Aí para E lá tem pica. loja de vinho. Lá tem uns lugares bons, gente. Aí eu estacionei e tal. Só que é o seguinte, minha psicologia minha, né? Se você corrigiu o seu filho, agora pode ser tirar o celular, pode ser o que for. Você não pode corrigir e falar, filha, vem aqui, meu amor. Não pode. Ela tem que entender que você tá nervoso. Você não pode fazer alguma coisa que ela fez errado e tá tudo bem. Aí na cabeça dela, falou, pô, tá nervoso comigo ou não tá? Ou tá feliz comigo? Entendeu? Na minha cabeça é isso. Desci do carro todo sério, tranquei o carro, saí andando. Ela, sabe o que ela fez? Ela foi, correu na frente da mãe dela, pegou o braço dela, colocou no ombro dela e grudou em mim assim, foi grudada, tá vendo? Entendeu? E além de eu ter corrigido ela não queria que eu ficasse chateado ainda, entendeu? Então, pra mim, funcionou muito bem. E no subconsciente dela, eu corrigindo, o subconsciente dela entende que é um ato de amor que eu tô fazendo. Entendeu? Agora, diferente de você deixar assim, filha, não pode, ai, ai, ai. Meu, tem criança que você vai falar, para, tudo bem. A Júlia, não é porque é minha filha. A Júlia, ela, se você deixar, ela passa dos limites. Então, eu falei uma vez, já era pra ter resolvido.
Falei 2, não resolveu. Falei pra mãe dela, corrigi. Não resolveu. Não corrigiu também, né? Mas não resolveu. Aí eu fui e corrigi do meu jeito, funcionou. Vê se ela tem raiva de mim por causa disso. Não tem por causa de mim. Entendeu? Como vocês falaram, ainda bem que eu sou a profissional da É. educação. Mas isso aí, Gente. hoje em dia tá cada vez mais raro acontecer, né? É mais falando mesmo, tal, que ela tá começando. Isso aí faz anos. É, né? agora mesmo ela tá proibida de assistir o YouTube. Não, eu falei assim pra ele. Falei assim, você gosta de mim mesmo, só que não, né? Você quer me deixar a menina sem assistir YouTube, em plenas férias, na primeira semana de Vou férias. fazer o quê? Então me dá um chinelo, pô. Cara, a gente brinca, mas é uma história, né? É, Não, assim, é é um até- auxílio pras mães. Não. Aí ela tá de férias, eu estou de férias. Mas ainda ele deixou Netflix, Disney, né? É pra- só o YouTube tá, que tá. não. Ela ainda Foi pode light. assistir a aula. Aí Foi light, eu não foi light. sabia como que era. Aí eu, ufa, não, tá bom. Então dá pra ficar sem YouTube até o Natal, então tá bom. Então, mas, poxa, você pedir pra mãe, professora, tirar o entretenimento da criança nas férias, então você fica em casa o dia inteiro. Mas, ô, Lu, esse é um assunto interessante, é legal, assim, né? Porque quando você que trabalhou, né, nesse período, quando voltava das férias, eu acho que as mães voltavam, assim, elas ficavam desesperadas para vocês voltarem logo, né? Então, inclusive assim, nós, como eu falei, a gente era recreação. Então, pós-escola, né? Então, o que Ah, acontece? explica pro pessoal em casa o que é. Meu, eu A demorei pra diferença, entender. A né, de escola e diferença. recreação, É um espaço que não tem obrigatoriedade escolar. Então, todos os fundamentos são brincadeiras direcionadas, são todos os fundamentos que tem lá É uma dentro da... creche particular. É fala a verdade, é praticamente isso uma aí. creche particular para quem tem até 4 aninhos, né? Era só até 4 Não. anos. Aí o que acontece? Ué? Não, calma. É uma creche para quem tem até 4 Calma. anos, que aí é creche. Aham. Depois de 4 anos já é o ensino regular. Ah, entendi. Então, de entendi. 5 anos até 12 que a gente atendia, eles iam para o nosso espaço, que é um espaço não escolar, mas eles iam para lá para quê? Fazer atividades direcionadas. Então, tudo que estava lá dentro sempre estava de acordo com a regra da BNCC. Nós também respondíamos a sindicatos, o próprio Ministério da Educação, a gente tira algumas bases dele também. E então, o que acontecia? As crianças maiores que vêm das suas escolas, um exemplo, a criança está na 6ª série, foi para o colégio, até meio-dia. Depois do meio-dia, não ficava no integral do seu colégio, até por questões financeiras mesmo, a maioria das vezes, porque talvez fique até mais em conta deixar lá no meu espaço recreativo. Lá no espaço recreativo, as crianças faziam a lição de casa dos seus colégios e atividades estimulantes, atividades que iam estimular de acordo com a faixa etária. Caramba, Então, que a gente legal. tinha a pedagoga responsável, a gente tinha todos os critérios, como eu falei, com base, né, na educação. Repetindo, não é um espaço escolar, é uma recreação. Então, como nós não temos obrigatoriedade escolar, a gente pode fazer muitas coisas. Por exemplo, o brincar livre, ele tá, quando você faz pedagogia, ele tá ali, né, o brincar livre, para estimular. Então, além do brincar livre, a gente tinha algumas aulas extras. Aí tinha a robótica, um balé, uma yoga, música. E toda semana culinária, horta. Eu gosto muito... Nossa, até horta? A gente Que tinha um da espaço hora. de horta. Eu sempre gostei muito de ficar descalço. Então, assim, o nosso espaço, a gente sempre quis isso. Na verdade, quando esse espaço que eu comprei, né? Eu tinha uma outra dona, né? Eu comprei dela, a gente comprou, teve a oportunidade. Na verdade, pedi muito para Deus, assim, meu Deus, eu queria tanto ter a minha filha, mas eu queria tanto ficar do lado dela. Como assim eu vou trabalhar? Tipo, eu vou ter 5 meses, 5, 6 meses, eu vou ter 10 meses, 1 ano, eu não vou vê-la crescer, eu quero estar do lado dela na primeira infância. Então, eu sempre orei muito para isso, sempre orei muito e pedi para Deus isso, mas meu digníssimo esposo, eu fui trabalhar como... Não, eu tinha deixado... eu fui trabalhar lá como
como estagiária. E surgiu a oportunidade de eu comprar a escola. Bem na pandemia. Lá, ó. Aí por o que causa acontece? dessa oportunidade, né? Isso aí. É. Quando até perdi o raciocínio. Quando a idealizadora do Construindo o Futuro, que é a Ângela Espera, ela também é especialista na infância, ela idealizou o Construindo o Futuro, foi por isso. Ela trabalhava num um dos colégios mais tradicionais aqui da Zona Norte. E, assim, não que a escola não cumpria o que falava para os pais, ou que estava na grade, mas, assim, tudo bem, a criança vai ficar aqui, da terceira série, primeiro ano, segunda série, vai ficar na escola no integral. Então, de manhã, o pedagógico. Então, vai ter toda a parte pedagógica, né? Português, matemática, ciência. E, à tarde, como ela está no integral, vai ter a recreação. Então, assim, o integral, de manhã, era o pedagógico. Quando eles iam para a recreação, não é que eles não faziam o que estava lá na programação, um exemplo. Vão brincar com a massinha, vão fazer jogos de tabuleiro, vão brincar disso, vão estimular outra coisa. Só que tudo era dentro de uma sala. Ficava muito fechado, É. né? Tudo era dentro da sala. Em nenhum momento ficava uma criança o dia inteiro com tênis, com a meia, com sapato. Então, assim, ela e eu acho que uma outra sócia dela, que quando eu comprei ela já não tinha mais a sócia. Elas estavam nesse colégio tradicional aqui da Zona Norte, um ótimo colégio. Só que, assim, que nem elas falavam, ó, tá, a gente vai fazer a massinha, ia para uma sala. Agora a gente vai fazer experimentos, ia para um laboratório. Agora a gente vai fazer, não sei o que, vamos brincar livre? Vamos. Mas lá fora agora é a hora do quem tá brincando no parquinho, quem é o pedagógico da tarde. A gente tem que esperar um pouco. Vamos voltar para a sala para fazer massinha. Agora vamos brincar de jogos de tabuleiro em outra sala. Então, o que elas sentiram a necessidade? Meu Deus, essas crianças precisam brincar livre, elas precisam correr, elas precisam se sujar, elas precisam colocar o pé no chão. Precisam ser crianças, né? Precisam ser crianças no meio dessa metrópole. Sim. Então, isso já me apaixonou. Assim, quando eu fui trabalhar lá, eu já ficava, ai, meu Deus do céu, que legal. Brincadeira de água, brincadeira de balão de água. Então, assim, brincadeiras antigas. A gente sempre pegou muito isso, brincadeira de quintal. Então, a horta, inclusive, depois da pandemia, a gente foi para um espaço que não tinha o espaço ali da horta em si. Mas meus pais moram no interior e trazia muito os vasinhos, né, pra gente plantar o alface, a salsa. Legal. Inclusive, que nem a gente tinha a nossa cozinheira. A alimentação era inclusa. Muitas vezes, durante os meses, toda quarta era feijoada, né? Então, assim, durante os meses, as crianças que um dia antes iam lá na horta, colher a couve para lavar, para dar para a cozinheira, para ela picar. Que Nossa, da que hora. legal. E muitas crianças começavam a comer legumes, a própria, né, a hortaliça do couve, porque, fui eu que peguei. Come, foi vocês que pegaram, você que lavou, você que ajudou. Você Então, que plantou, né? Tipo, ajudava em isso, todo o processo. tudo, isso. No Então- último imóvel que a gente tava agora, as crianças subiam pra pegar jabuticaba, jabuticaba que na... da Lá tinha um hora, pé de cara. jabuticaba. Então, e muitas vezes eu falava assim, lá o pé de criança. Porque tinha 5, 6 negros lá Subindo. na árvore. E a gente ficava, desce da árvore. Mas pra que descer da árvore? Deixa a criança brincar na árvore. Claro, sempre olhando Sempre com com brincadeiras monitoramento. direcionadas. Então, recreação é isso. Ou espaço recreativo é isso. É um lugar onde seu filho vai ficar, onde não há obrigatoriedade escolar. Porém, todas as atividades, elas têm um fundamento pedagógico. Sim. Tá? Então, é isso. Nossa, é muito gostoso ver você falando desse espaço, assim. E eu posso te falar da importância dele, porque hoje eu tenho uma filha de 16 anos. E a infância dela, ela passou em espaços recreativos também. Sim. Escolas com período integral, né, tal. E alguns espaços recreativos. E todos tinham isso. Ai, que Todos delícia. tinham horta, todos tinham essas então. brincadeiras direcionadas. E quando pergunta pra ela, assim, Alicia... Qual era a época que você mais gostava, né? O que você lembra muito da sua infância que você gostava? Ela fala, eu amava ficar na fazendinha da escola. Tá vendo? Justamente porque ela brincava com alguns animaizinhos. Tinha uma das escolas tinham até animaizinhos, A né? gente Que ela tinha podia animal ter lá essa interação também. coelhinho e tal. Ela podia
justamente mexer na terra, então ela falava, eu amava quando a gente ia pra lá e tinha árvore. Tinha o tio, que eu não lembro, ela deve lembrar o nome que ela fala. Tinha o tio que ficava lá, que ele cuidava, não sei o quê. Então, ela lembra muito disso com muita nitidez. Sim. Então, a importância de você ter um espaço que proporcione, ainda mais numa metrópole, igual você falou, onde as crianças só ficam dentro de casa, dentro de apartamento, não dá pra brincar na rua como a gente brincou, pelo menos eu brinquei muito. É. Então, esse espaço marca e faz com que eles tenham uma infância mais rica. Marca. Mesmo. Quando eu era pequeno, minha mãe não tinha dinheiro pra pagar espaço de nada, né? Então ela deixava a gente ir na creche. E onde a gente morava lá em Trovim, tinha. Era na mesma rua, assim, um do lado do outro. Era a creche, aí a criança crescia mais, ela ia pro prezinho, aí de lá ia pra escola. Então eu fiquei na creche, no prezinho, tudo. Aí eu lembro dos túneis, os trenzinhos tinha pra brincar, assim, que sentava dentro, que era um túnel, ou de Nossa, areia, isso aí, sim. tudo eu lembro. E é verdade, cara. É nostálgico isso, né? Nostálgico. Hoje em dia não tem mais muito esse strudel, Não. né? Tem nada. Tem Agora urso não, porque é plástico. tóxico. Não, mas você sabe que, olha, marca tanto que se você perguntar pra mim nome de um professor do ensino médio, eu não vou lembrar, mas nome das minhas professoras da primeira infância, eu lembro. Tá vendo? Tive a professora Iria é o nome dela. É, foi minha primeira, eu era apaixonada Olha nela. só. Eu era pequenininha, era tia. Eles até hoje A é gente tia, lembra. Até praticamente, hoje. é. Lembro da professora da primeira, segunda, terceira série. Mas aí vou ficando Aí mais vai velha, vai começando ser a sério. quinta Eu lembro pra que sexta. na minha escola, até a quarta série, era uma professora só, da primeira até a quarta série. A mesma? Era mesmo. O Caramba. nome dela era Magali, muito legal. Aí era da primeira à quarta, aí depois da quarta, aí... Aí vai Aí alterando. não, A era gente vira vai ginásio. crescendo. eu lembro. E ele me conta umas coisas que a professora fazia que eu ficava. Não, pelo amor de Deus. Não Pode conte. contar? Não pode? Não, é melhor não Se ela dar. falou, não eu conte. fico Respeita a assim, mulher. pelo A amor de Luciana Deus. nada pode contar, então vamos fazer Aí o quê? eu fico, Hélio, pelo amor de Deus, mas não tinha ninguém para denunciar. Quem denunciar? Minha mãe que falava, faz mesmo. As mães. É porque a gente tinha o pensamento daquela época era outro, né? Muito diferente. Ah, não, eu pensei que você ia falar outra coisa. Não. Não, o Hélio é muito cancelável. vocês Não já deixa, não perceberam. deixa, né? Ai, ai. Minha infância, eu se cancelado por falar da minha infância? Pelo amor de Deus. Você vê, Então, né? como eu falei, né? Pedir muito pra Deus e é muito gratificante. Então, assim, lembra, o Hélio já nem podia ter filho, tanto que depois que eu tive a Júlia, né? Ela passou um pouquinho o tempo, eu tava já lá na minha escola que se chamava Construindo o Futuro. Aí eu falava, a gente podia ter outro filho, né? A gente podia ele, não, os seus filhos é as criancinhas aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, seus filhos. E o pior é que a gente, que nem eu falei, a gente vai pegando amor, carinho. E aí vai. Depois da pandemia, também o número de alunos, né, caiu bastante. Mas depois até foi legal, foi indo, foi voltando. É muito no meu caso, o que aconteceu? Eu procuro entender desse jeito. Não culpa a Deus, não culpa a mim. Não, talvez a mim, a gente é mulher, sempre fica se Não culpando. precisa nem procurar entender. Mas aí- É o que aconteceu, pô. Deixa ela falar, meu filho. Karma. Quer falar? Pode Deixa falar. quando você fala, já deixei de falar uma meia hora. Pode ver aí. Ele tá se coçando, mas deixa ela terminar. Vamos Deixa lá. ela concluir, vai. Pode falar. Não, então, foi muito gratificante, foi muito gostoso. Só que aí, o que acontece? Como eu falei, né? Eu entendo pelo... Quando eu comecei com Construindo o Futuro, né, com a escola, eu era uma estagiária. Eu era mãe estagiária, eu era professora estagiária, eu era empresária estagiária, porque assim, no começo a gente sabe que a gente tá ali muito por amor, por propósito, né? Você fica ali, não, Deus tem um propósito para mim. O Hélio que fala, Deus não pediu para você assinar nada, não. Eu tenho certeza que Deus, mas tem o nosso ego também, Sim. nossa, O tanto ego, que eu até é falei, grande, hein? meu Deus, você deu aula de escolinha, que lindo. Não tem como, a gente... Sim, Eu romantizo tudo, né? Vocês sabem, vocês me A conhecem. primeira coisa no Instagram foi só o seu proprietário. Não, Senhor, CEO. E aí, o que acontece? A gente faz com tudo muito amor, muito carinho, até o último dia. Foi maravilhoso, foi gostoso em relação ali ao nosso dia a dia, à nossa vontade, ao nosso amor.
Só que financeiramente e também por estratégias, eu não e gente, a gente sabe muito bem, não adianta eu falar que eu só quero fazer tudo por amor, ou então tudo deixar na mão de Deus. Ele vai nos capacitar, ele sempre vai nos capacitar. Sim. Mas se a gente não procurar aprender, a estudar. Então, assim, que nem eu falei pra vocês, eu tava ali durante anos, das 6 da manhã, 6:30 da manhã, até 8 horas da noite, isso quando a gente não virava à noite, né, com as programações. Eu fui atrás de um curso, eu fui atrás de o que a gente sempre fala agora, nenhum network, e ali fala, olha, o que você tá fazendo, fulana? Não fui atrás de... Sempre, não, eu tô trabalhando, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu vou fazer acontecer. Tudo bem, muitas vezes, né, algumas vezes pode até realmente. Mas se você não tem estratégia, que nem eu falei, eu era mãe estagiária, estagiária, empresária estagiária. Não tinha uma estratégia. No nosso caso, nós não sabemos administrar. Não tem uma estratégia, não tinha uma estratégia. Porque a escola, antes da gente entrar de sócio, ela estava, sei lá, 8 anos, 10 anos, sei lá, antes, tava a escola lá. 8 anos. Não tinha 8? Então, antes da gente entrar, 7? Então, 7 anos, uma escola com 7 anos, e tinha bastante aluno. Só que a gente não soube administrar depois. Não, e outra Tirando coisa. essa parte que ela falou que é tudo das crianças, tudo amor, só que a escola não vive só de amor. Não vive de amor. Eu abri muitas, eu até, depois de um tempo, eu falei assim, ai, deixa eu não falar isso, que é tão feio, mas durante muito tempo eu falei assim, eu não abri uma ONG. Eu abri, se eu quisesse fazer filantropia, eu tinha aberto uma ONG, não tinha aberto um colégio, uma escola. Eu quero ganhar dinheiro para ir, e graças a Deus eu sei que sempre abençoei muitas pessoas, né, muitos funcionários ali, Sim. né, com os salários, e eles sempre me ajudando. Tive funcionários maravilhosos, inclusive Paloma, uma delas, assim... eu lembro dela. A Paloma, assim, muitas vezes... Eu vou chorar. Muitas vezes, ela acreditava muito mais no meu sonho do que eu. Muitas e muitas vezes, ela cuidou do meu negócio do jeito que eu, dona, tinha que ter cuidado. Então, assim, quando foi... Como eu falei, não tivemos estratégias. Outra coisa, depois da pandemia, muitas escolas, colégios tradicionais começaram a se atualizar. E, realmente, eu não falei, não, vou ficar aqui, é isso que eu faço, eu não vou fazer isso. Até a minha nova sócia falou, a gente poderia fazer festas. Não, eu sou recreação de segunda a sexta, não vou fazer. Então, assim, o que acontece? A gente também, durante anos, né, a escola com 13 anos, sempre fez clube de férias, coisa que muitos anos atrás nem tinha. Curso de férias. Que é maravilhoso, de passagem para os pais. Falar que já nos ajudou muito, né? Inclusive, no clube de férias é quando a gente tirava o pé da lama, porque aí lotava. Então, assim, depois da pandemia, muitos colégios tradicionais aqui da região, esses colégios, assim, católicos, grandes, tradicionais mesmo, que nunca nem tinham... O que eles faziam? Acampamento de férias em algum lugar, né? Alugavam e tal. Mas clube de férias no colégio, ali, nunca teve. Depois da pandemia, todo mundo começou a se coçar, a se mexer. E é isso que começou a acontecer. Depois da pandemia, surgiram clubes de férias nos próprios colégios. Não, então, o que era mais viável para os pais? Ou até para as crianças? Não, eu vou ficar onde estão meus colegas, meus coleguinhas, meus amigos. Até para os pais ali, a logística deles. Até o pessoal já conhecia, né? Já conhecia, ou até faz umas condições, tal, para quem já é do colégio. Eu sei colégio particular mesmo, que até... Né, claro que é particular, né, que é pago. Que abre clube de férias até para outros colégios, não só para o colégio... Não só para os alunos do colégio. Então, muita gente começou a falar assim para mim, quando eu comecei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tá muito bom. Quando eu comecei a conversar com as outras donas de escolas, aqui também tá ruim. Mas, Lu, geralmente, recreação abre o espaço para fazer festa, faz recreação em condomínio, não sei, começar... Sabe, as outras... E outra coisa, começou um boom também, porque nós éramos pioneiros, né, nesse ramo, aqui na Zona Norte. Uhum. A escola, a recreação tinha 13 anos. Então, quando pensava em um clube de férias ou uma recreação, vai ali. Então,
com o passar do tempo, agora, graças a Deus, tem espaço para todo mundo. Tem Sim. espaço para todo mundo. Começou também a ter outras recreações e os colégios a se atualizarem. E eu, com o ego, ignorância pode ser, e Com ego. um pouquinho mais de ego, põe mais um pouquinho aqui. Não, Somos não. seres humanos, Não todos vou temos, fazer, não vou né? E outra, uma coisa. E eu já tava, como que fala? Estafada, eu tava cansada. Eu pensava assim, inclusive de fazer festas no meu espaço. Eu pensava assim, poxa, eu já trabalho de segunda a sexta, eu não vou trabalhar de sábado e domingo, cara. Por que não? Quem sou eu na fila do pão para não trabalhar de sábado e domingo? Mas eu falava, tô muito cansada. Eu tenho filha, que hora que eu vou dar atenção? Sempre eu ficava uma muleta ali. Então, assim, tá bom, minha filha, você não quer se renovar, você não quer fazer um curso para você ter estratégia, para abrir sua mente, escutar coisa. Então, fecha. É que E aí, hoje antes a da gente gente vê falir- isso hoje, isso tudo que nós estamos falando aqui, que ela tá falando aqui, a agora gente que eu tem penso. essa visão agora. né? Agora. Mas é Porque assim que na as hora coisas ali. são. E outra, antes Na da hora. gente falar, né, assim, começou faltar um pouquinho aqui, aí tira do bolso. Faltar aí, tira do bolso. Aí o que a gente né? Chegamos numa conclusão, falou: olha, antes da gente não ter, graças a Deus, pagamos todo mundo, pagamos tudo, o lugar, aluguel, funcionário, fundo de garantia, imposto, enfim. Antes da gente não pagar. Quando que nós fechou? Não pagar, antes da gente não começar a falhar, talvez, com os nossos funcionários, a gente decidiu fechar realmente e posso falar uma coisa assim? O meu último dia lá parece que foi uma leveza, sabe? Tipo assim, olha, quer saber? Encerrou esse ciclo pra mim. Por isso, porque eu acho que eu trabalhava tanto, já tava ali, todo mundo trabalhava, não era só eu, mas eu tava cansada. Eu tava cansada disso. Então, talvez eu poderia ter me atualizado, talvez ter feito algo. Tudo é talvez. Sim. Mas aí, acabou-se. Acabou. Mas você acredita que foi muito por conta dessa falta de inovação? Sim. Não, eu tenho certeza absoluta que foi por falta de inovação. Eu fiquei muito ali no operacional, falando, não, isso aqui depende de mim. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que atender pai, eu tenho que atender porta, fazer o Instagram, ser o marketing, lavar o banheiro, ir Na no verdade, mercado. não tem que fazer tudo. Só você não E nem tinha que fazer. precisava, eu tinha uma sócia, eu tinha pessoas que Lu, eu tô aqui, não, eu faço. Então, assim, não adianta eu culpar ninguém, culpar todo. Ah, mas fulano não faz. Como não? A É pessoa. igual, às vezes a gente tá aqui tudo bonitinho, mas né, quebrava o pau em casa. Ah, várias e outra vezes. coisa, não quer dizer que a gente, né, não brigue, Não, né? Que todo casamento tem. Mas mas a escola ajudou muito pra E briga, outra viu? coisa, gente, eu dei esse exemplo há um tempo atrás. Antes de estrear Strange Things, tá? Ah, sim, conta aí. Vamos lá, eu ainda falei assim, eu tava desabafando com alguém e falei assim, a minha vida não é perfeita, mas eu falava assim, a minha vida, minha casa, eu, meu marido, minha filha, a gente viaja, vai pra onde quer, faz as coisas. Eu chego na minha casa, eu tenho uma vida confortável. Quando eu vou pra escola, parece um mundo invertido. Parece muito divertido. É referência. Quando eu vou pra escola, parece um mundo invertido. É o mesmo cenário, a minha vida, mas que lugar que é esse? Por que tá tão ruim, meu Deus? Então, assim, e aí que nem as discussões, né? Eu fiz muitas coisas no desespero por não saber o que eu faço. Então, assim... Não, alguma discussão ela sempre falava que eu trabalho pra caramba, trabalho aqui o dia todo, que não sei o quê. Aí eu falava assim, trabalhar muito não quer dizer nada. Ele Falava falava bem na cara. Assim. Aí, por exemplo, você tava esse exemplo, vou falar pra você. Quem trabalha mais, você ou um cara da carvoaria que tá o dia todo colocando carvão no... Acho que trabalha igual. É que Não, são igual são não. trabalhos Um diferentes, funcionário numa né? carvoaria trabalha muito mais que você, que eu, que qualquer um. Mas Fisicamente. quem dá mais resultado? É esse que é o negócio. Não, mas a Então, questão trabalhar eu acho que é demais, assim, não trabalhar... quer dizer que você vai é que ganhar assim, dinheiro, a é gente isso. precisa entender a diferença do físico e do mental. Porque, querendo ou não, a gente estava conversando sobre isso ontem, e o nosso mental, ele consegue utilizar, acho que de 50% a 60% da nossa energia física. Não, consegue. E assim, é óbvio que um funcionário de
uma carvoaria, da onde for assim, um trabalho braçal operacional, ele tem uma necessidade de trabalho físico muito maior. Mas ele não vai conseguir passar muito ali de 9 horas, 10 horas de trabalho. Não. O empresário, Não vocês são para. empresários, sabe que você fica mais de 12 horas, às vezes, Sim, trabalhando. mas Mas a gente não tá aqui para comparar a dificuldade braçal, né, de cada um dos Cada trabalhos. setor, de exato. cada não, mas no É que caso, depende da- eu tô comparando o trabalho versus o resultado. Não, você tá Entendeu? comprando coisas diferentes. O Por que que diferente? acontece? Ali, o cara tá trocando o seu tempo por dinheiro. Sim. Por exemplo, alguém que vende, sei lá, um avião. Ele não tá trocando tempo por dinheiro. Não, não tá. E eu não tô falando de empresário, eu tô falando de vendedor. Ele tá trocando o Obrigada. network dele por dinheiro, entendeu? Então, qual que é o resultado? Maior ou menor? Não sei. Depende. Não. O Neymar, por eu exemplo. fiz Não, escuta aí. O Neymar, por exemplo, ele tá trocando o tempo dele por dinheiro. Ele joga lá no Santos e tal. O salário dele é de 7 milhões por mês, entendeu? Então, não quer dizer uma coisa, não quer dizer outra. Não, mas eu tô sendo objetivo. Eu não tô Exato. pegando detalhes nenhum. Tô pegando... Exato. Então vamos pegar o Neymar. Quem trabalha mais, o Neymar ou esse cara da carvoaria? Sabe? Não É. tem discussão, Alan. O cara da carvoaria, além de sei. ele trabalhar mais, ele vai se ferrar mais que você. Por mais mental que a gente... Porque Mas o bagulho, fisicamente, não entendeu? mental. Mas Depende da disponibilidade. Só que o resultado é muito diferente. Se você trabalhar o mesmo que um trabalhador da carvoaria, porque você trabalhando menos que o cara, o seu resultado é muito maior do que o dele. Então, se você trabalhasse o mesmo, você multiplicaria ainda mais. Certo? Se fosse possível. Eu não tô falando que é possível. Estou num cenário que fosse possível. Então, no caso da Luciana, ela trabalhava o dia todo, Sim. certo? 14 horas por dia. 14 horas por Demais, dia. não. E, na Pra verdade, não ganhava tipo nada. assim, não ganhava nada. Ganhava menos. Na No- verdade, nos era últimos negativo tempos, o salário dela. Porque não ganhava É nada. porque vocês reinvestiram, É. né? Não é reinvestir. Não, no final você é. quer Não, pôr dinheiro. Você reinvestir é quando você pega um lucro e você coloca de novo na empresa. É. Agora, quando Tirava tá da- negativo dos e você nossos, só cobre o que deu negativo, aí não é É, tirava Não, você tá Nossa. cobrindo o buraco. prejuízo, vai. Exatamente. É Então, que no fim, assim, a gente entende que o seu retorno, ele deve ser proporcional à quantidade de vidas de pessoas que você beneficia com o seu sim, trabalho. Exatamente. Sim. Né? E acontece que aí tinha uma discrepância financeira do É. quanto você cobrava ali, né? E aí é uma questão matemática pura, simples, né? Do quanto você cobrava, do quanto você precisava. E assim, Pra eu manter tava a até empresa, conversando né? com uma dona de Exatamente. escola esses dias e sobre isso. A gente, agora que eu falo que eu sou coach. É isso aí. Muito bom. Porque, né, graças a Deus, muitas mulheres empresárias ou donas de escola ou de espaço vêm, ô Lu, você pode me... Eu falo sim e tal. Então, assim, hoje eu falo isso, mas assim, eu tava até conversando com uma moça que eu falei assim, realmente, a gente tem que colocar ali o valor para... A gente tem que cobrar o que tem que ser cobrado, porque senão a gente não consegue melhorar a infraestrutura, não consegue melhorar ali o material, não consegue pagar bem os nossos funcionários. E hoje eu falo isso, mas antigamente o que eu queria? Baratear. Baratear tudo para tu não, tem que ficar em conta para todo mundo, tem que ser acessível para todos. E não é assim, gente. Eu pequena ainda não poderia ser assim, né? E aí, ele falando disso, né, da gente de brigar, e do mundo invertido, eu falava isso, que a gente não brigava por coisas de casais, não brigava por coisas da filha, a gente brigava por conta da empresa. Nós brigávamos quase todos os dias, por conta da empresa. E, inclusive, como eu falei, fiz já coisas no desespero, que já feriu muito meu esposo e por conta da empresa. Então, hoje em dia eu falo, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Que é isso? Sabe? Então, tudo isso foi um grande aprendizado também para minha bagagem, eu acho, Sim, né? Para minha maturidade, para minha bagagem, para o meu discernimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, hoje, por isso, eu vou até anunciar aqui, por toda essa bagagem, eu tô lançando um podcast. Na verdade, é um podcast, mas é um meu canal.
No que canal, legal. além do podcast, a gente vai ter várias temporadas. Essa primeira temporada eu quero focar na infância. Como eu falei, o nome é Lu Educa. Lu Que Educa. legal. Em É. todos os canais. Não é em todos. Então, tá vendo? Olha, eu tô aprendendo já colando. Não é em todos os canais. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Luciana Evaristo. Aham. Então, tá lá ele. E aí, o canal eu vou lançar pra isso. Eu vou lançar pro Lu Educa. No YouTube. No YouTube. Eu já tenho, na verdade, eu tinha um canal, a gente fez um podcast caseiro. Aham. Legal. Então, a gente chamava pessoas que inspiram, eu falava assim, pessoas comuns também inspiram, Sim. Uhum. né? Essa é a ideia aqui. É, né? a ideia é essa. Então, eu chamava pessoas para inspiradoras, no meu caso, né? Que eu achava inspiradoras. Paramos, como eu falei, era um podcast caseiro. Sim, eu lembro, eu já assisti alguns. Então, Acho que eu assisti todos, na verdade. Foram dois. Então, isso que eu ia falar, acho que foram dois. Foram né? dois. E aí, não, quando teve as enchentes lá do Rio Grande do Sul, eu fiz um takezinho de doação também lá pra cidade que eu morava. Eu tava no interior, porque eu fechei a escola e fui morar no interior. Tirei, como diz o meu marido, um ano sabático. Então, eu fiquei lá, de boa, tranquila. Quando eu voltei para São Paulo, a gente voltou por causa da logística da relojoaria. Era próximo a Sorocaba, mas mesmo assim, ficar indo e voltando todos os dias era bem complicado. Eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, já estava cansada de ficar em casa. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Aí, também, pedi... Na verdade, sabe o que eu faço? O Hélio que fica, ai, meu Deus do céu. Eu faço aqueles vision board. Não sei se vocês sabem. Não sei o que é isso. É tipo, sabe o livro O Segredo? Sei. Já ouviu falar? Que aí você menta. Sabe o segredo? Você sabe, então não é mais segredo. Não é mais Não segredo. é mais segredo. Você pega imagens ou você faz seu quadro dos sonhos. Sim. Ah, sim. E aí sim. você sempre tá ali ou perto da sua cabeceira. Ah, tá. E aí, pra você sempre visualizar. Quando você vê, gente, é natural, manda pro universo. Aí, quando você menos espera, tá ali um exemplo. Você coloca um carro, uma viagem, um lugar que você quer, um emprego, quem quiser um emprego, uma joia, uma bolsa. É o quadro do sonho. É, o quadro, quadro dos dos sonhos. sonhos. Então, como você tá sempre ali visualizando, é natural que venha até você. Tá? É o seu cérebro, né? A É. sua mente, sua É. mentalidade busca uma Busca forma de de ter aquilo. De ter Por aquilo. isso que é muito bom. E eu tenho um vision board no celular, na tela, a minha tela de celular. Então, lá no Canva mesmo eu já tenho os modelos. Aí é só você colocar com as fotos com o que você quer. Então, todo dia, o que a gente mais pega na vida? É o celular. Então, toda hora que você vai olhar, você vê ali as suas coisas. Inclusive, o meu tá quase todo preenchido desse ano. Que maravilha. E aí eu nem tinha pretensão de nada, tá? Coloquei um colégio que era na rua onde era a minha escola. Sim. Uhum. Falei assim, eu podia trabalhar nesse colégio, né? Como pro, desse jeito aqui, ó. Podia trabalhar como pro meio período e a Júlia ainda ficar comigo. Porque ainda eu não conseguiria deixar a Júlia o dia inteiro longe Sim, de mim. Aí eu sim. também teve, enfim, vamos trabalhando nisso. É isso aí. E aí, coloquei lá isso, coloquei algumas coisas. Quando eu voltei para São Paulo, aí eu conversei com algumas pessoas, também tinha colocado currículo, tinha colocado o LinkedIn também, né? Consegui um emprego. O que aconteceu? Só que a Júlia teria que ficar ou integral no colégio ou numa recreação. Nunca fui fã de integral de colégio, não, assim, mas é coisa minha, né? Eu sei que tem colégios ótimos, muito bons, mas eu falei, não, eu quero quero tirar ela do ambiente escolar num período e deixar ela livre, né, para brincar, para viver a infância dela. Aí eu entrei em contato com essa moça que, inclusive, parte das minhas crianças eu indiquei para esse colégio. Porque como eu fui... Quando você fechou... quando eu fechei, tinha lá umas 40, 30 e poucas, né? Crianças. Então, eu comecei a indicar para alguns lugares, né? Lá ia ser o melhor lugar para minhas crianças, porque era na minha mesma avenida. E é um colégio novo. Era um colégio que tinha 1 ano, uma recreação. Que tinha meses ou 1 ano, enfim, não sei. Caramba. E aí eu falei, bom, eu vou fechar, eu vou ligar pra moça, né? E mandei alguma parte das crianças. Beleza. Quando eu voltei do interior, ou seja, já deu 1 ano quase aí, né? E as crianças nessa recreação aí, que ela é colégio de recreação, que elas vêm de outros colégios e vai pra lá. Entrei em contato com essa recreação e falei assim, oi, fulana, tudo bom? Então, sabe o que é? É que eu vou começar a trabalhar e eu preciso deixar a Júlia numa recreação. Quanto que é? Quanto que não é? Eu preciso de informações. Ela, Lu,
tudo bom? Menina, você voltou para São Paulo, tal. Eu falei, voltei. Ela falou, deixa eu sentir te falar uma coisa para você. Tem uma coisa no meu coração para te falar. Eu falo, eu tô com uma oportunidade de uma vaga para professora, meio período, e sua filha pode ficar aqui. Nossa, caiu na sua mão. Estouro. Aí deixa eu Que complementar isso incrível. aí. Complementar. Calma. Deixa eu Não, eu quero concluir. complementar, porque. Tá bom, conclui eu. Não, aí eu- fala, você vai ter que... Porque é o seguinte, a gente foi embora, um motivo maior, assim, pra gente ir embora, fechou a escola, aí foi mó dinheiro, além do dinheiro que a gente já tinha colocado, foi mó dinheiro pra fechar. Porque a empresa tá ruim, começa a estar ruim das pernas, aí você não paga um FGTS ali, um INSS aqui, Aí quando vai você pagar não vai tudo deixar de uma pagar o vez, aluguel, porque né, É. isso aí você não vai. A na hora de fechar, tem que pagar paga tudo. tudo. Aí, beleza. Se virou pra arrumar o dinheiro, ficamos devendo tudo. Aí falou, vamos embora pra Sorocaba, né? Porque, na verdade, só de Pirapora. Pra ficar perto do meu sogro, que eu também gosto muito de lá, você sabe, porque a gente vai muito pra lá. Uma região boa, É boa, muito né? boa. E porque o aluguel lá era metade do preço, que a gente tinha alugado um apartamento, que era caro e tal. Beleza, vamos pra lá. Aí, o que acontece? A gente ficou esse tempo que ela falou e tal, eu vi que não dá certo, ia ter que voltar. Aí a gente voltou pra casa que a gente tá hoje, que é do pai dela. Só que a Júlia tava na escola particular, tanto aqui quanto lá. Quando voltou, eu falei, Luciana, não vai dar, a gente vai ter que pôr ela na escola pública, não vai ter jeito, tal. E aí a gente voltou em novembro, novembro, né? A gente voltou? Aí, fazer o quê e tal, vamos pôr na escola pública. Aí, colocou na escola pública em novembro. Aí, a princípio, eu achei maravilhoso. Você põe na escola pública, o governo já te dá R$900 pra você comprar roupa, Ela ficou 20 dias lá na escola, né? comprar material, comprar o que você quiser lá nas lojas conveniadas. R$900. Deixa eu acabo a história, que eu queria pegar a sua linha de raciocínio que você queria chegar, mas eu entendi. Rapidinho. Não, quem tem que entender é eles e o pessoal de casa. Adoro. Pra gente Alô? finalizando também. Quando a gente voltou, falou, ó, vai ter que ficar na escola, até porque já era novembro. Dezembro já ia acabar. Eu não ia colocar a menina num colégio particular, Sim. pagar um monte de coisa e tal. É verdade. Não, é verdade. não, Tem não, custo, não né? ia porque É, não tem e nem Nem ia traz ficar. dinheiro. pô. E nem ia ficar no outro ano. A gente fez as contas e falou, não, ela vai ter que ficar esse ano num colégio Não. público. Na minha cabeça vai ficar o outro também. É? É como é, lógico que é. Nem lembro. Não, deixa eu contar, você não Não, sabe eu vou contar. acabar. Aí, o que acontece? Inclusive, o colégio público chamou a gente achando que a Júlia era superdotada. Não, então. Tá vendo? Você não deixa eu falar? Porque ela chegou Ela lá chegou já e com aí a bastante Pro... conhecimento. que hoje é o meu podcast. Aí, tô brincando. É que eu só queria a sua linha de raciocínio. E aí até falou assim, nossa, mas ela é... Chamaram a gente lá e a gente, oi, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Ela falou, não, sabe o que é? É que a gente notou que a Júlia sabe multiplicação, divisão, adição, subtração e interpretar texto, que não sei o que lá. Eu falei assim, então, mas assim, calma, Pro, ela não é superdotada não, tá? Inclusive, lá no interior, ela não era a melhor da sala dela. Ela sempre estudou em colégio particular, então, assim, talvez seja isso. O ensino era bem mais forte, né? Uhum. Não tem, assim... Pelo que a gente viu, era porque ela fala até hoje, mãe... Não, eu fiquei Ele- nervoso. Eu fiquei, ele não, falou assim... não é superdotada não, filho. Vocês é que estão atrasados pra caramba. Ela Não, fala, mãe... Mas todas as crianças deveriam ter esse Não. mesmo essa Fala- mesma essa ela falou que baseamento, lá né, só na idade. Só ensinava mais e menos. A Júlia sabia divisão e multiplicação, né? Porque ela, nossa... É. E quantos Insight. anos a Júlia já tinha? A Não sei. Júlia de 7. 7 anos. 7 anos. Aí, Aí vai vendo. Aí eu até peguei e falei assim pra ela, Pro, eu sei porque eu faço a lição de casa com ela. Então é o que tá na apostila, né? É o que tá na apostila. É isso que ela aí a tá Luciana aprendendo. perguntou, a gente tá vendo que não tá vendo lição de casa, no final do ano agora vocês não dão lição de casa? Não, a gente não dá mesmo. Poxa vida. E aí dá. o que acontece? Eu entrei nesse colégio. E por esse colégio consegui indicações do colégio da Júlia, com valor menor, com bolsa, com Cara. um monte de coisa. Então, por isso, então, além de eu conseguir uma vaga do jeito que eu pedi, por meio das funcionários, né, do pessoal lá da administração desse colégio, que me indicaram esse outro. Então, que hoje a Júlia tá nele. É um colégio cristão, que é uma coisa, uma base que eu queria, né? Uma base que a gente queria muito. Isso foi bom. É um colégio cristão com um preço acessível, que a gente consegue realmente ficar. Hoje, graças a Deus, assim,
que nem a gente fala, tudo na hora, tudo na hora a gente Mas você não faz explicou direito. um Você quer turbulhão. explicar, você explica Não, direito. não, eu só resumi, tá bom. Não, Só, explica eu quero falar de outras coisas. E aí, eu quero falar só um minutinho. Eu comecei nesse colégio. Eu sempre participei da educação pelo lado empresarial, pelo lado da gestão. Esse foi o primeiro ano que eu consegui participar da educação infantil lecionando. Caramba, cara. Então, que assim, da é muito, assim, é bem diferente. É totalmente diferente da prática, a prática do teórico. Não tem como falar assim, é mais claro, Luciana, vai ser diferente. Gente, é totalmente. A diferença é que ela tem salário, né? Aí, É bem Só melhor. melhor mudou. do que sendo Só empresária, Não, né? isso Pelas é fato. contas que você Eu tinha que falei pra pagar. pra minha ex-chefe, que agora é ex, né? Que agora, a louca, né? Que não sabe o que quer. Que Não agora sabe. eu vou me dedicar à empresa, né? Que eu falei, gente, como eu fiquei esperando o meu 10º, parecia que eu ia receber uma herança. Fala, Meu gente, eu Deus. vou ter 13º. Gente, eu vou ter Sonho, que 13º, eu vou Não, ter eu fundo falando de pra ela assim, garantia. tudo que ela falava assim, não, Ana, deve ter sido eu compro isso. Não, eu pago. Pô, compra outra coisa que eu te dou que eu não recebendo. Falei, meu, você vai receber quantos milhões É, no 13º? Você vai receber quantos É. milhões de 13º? Então, assim, aí é tão gratificante. Eu nunca imaginei que eu poderia amar crianças que não saíram de mim, né? Lá no meu colégio, claro, amava minhas crianças, mas eram as pros que ficavam com elas o dia inteiro. Eu sempre tava ali dando um cheiro, um beijo, um abraço, ajudando ali, auxiliando no que dava. Mas lecionar e ficar ali com eles, ter essa vivência com as crianças, meu Deus do céu, é muito gostoso, é gratificante, assim, ao extremo. E eles são criancinhas de 2 e 3 anos. Alguns saíram até escrevendo a primeira letra do nome. Uau. Que nem precisava, porque, assim, tem 2 e 3 anos, Nossa. nem precisa, mas a gente estava ali na base, fazendo, junto com a metodologia, que era muito lúdica, né? Muita coordenação motora, muita tinta, muito lápis de cor. Então, assim, mas mesmo assim, aquelas crianças, assim, são excepcionais. E aí você fala, meu Deus do céu. Na minha última reunião de pais, eu mostrei para os meus pais, os pais dos meus alunos, como que mostrei uma folha e outra folha, né? Coloquei assim na frente como era a coordenação motora de determinado aluno quando ele entrou, nos primeiros meses, nas primeiras semanas. Claro, gente, é uma criança de 2 anos, como que vai rabiscar, né? Não tem. E eu só tirei a folha, e aí tava lá, agora no final do ano, a coordenação toda bonitinha em cima, sabe os tracinhos? Nossa. Aham. E os pais ficavam, meu Deus! Assim, a gente que tá ali no dia a dia, realmente não percebe muito a evolução deles. Tudo bem, eles são crianças, mas assim, eles Dá são pra ver depois. Eles estão no excepcionais. começo, né? E realmente, claro que a gente sabe que é totalmente diferente a gestão, né? De você ser um professor, de você lecionar. Mas amo meus alunos, mas eu fico pensando assim, e eu dava aula meio período, 5 horinhas, né? 4h30, 5 horinhas. Tinha uma auxiliar que trocava, dava mamadeira. Eu só realmente fazia ali o pedagógico. Gente, É da água pro vinho, né, Buda? então, da água pro vinho, literalmente. Mas eu fico pensando assim, cara, imagina as pros que ficam o dia inteiro. Eu tava conversando isso hoje com uma coordenadora. Imagina as pros que ficam o dia inteiro. Tem 2 períodos, ou trabalham em 2. Né, eu vi o podcast do pessoal, né, da educação que vieram aqui. A Cláudia, eu ia falar dela. E aí, meu Deus do céu, cara, que desafios, assim. E eu num colégio bom, né, lecionando meio período, 6 aluninhos, com a minha auxiliar. Muitas vezes eu pensava assim, não, isso não é para mim, não. Eu amo as crianças, mas não. Eu acho que é melhor empreender, que não sei o quê. Mas, claro, é que nem filho. Os alunos é que nem filho. Às vezes a gente tá ali na fúria do dia a dia. Aí, quando eles olham pra gente, ou dá um sorriso, ou dá um cheiro, a gente já não... As nossas energias não voltam. Os alunos é a mesma coisa. Você tá ali no dia a dia fazendo as atividades, aí eles estão ali, você corre para um não morder o outro, um para não bater no outro, para não comer massinha. Mas quando eles olham pra você, ou você vê a evolução deles, você fala assim, meu Deus do céu, cara.
que lindo. Eu tô Olha, ajudando, Sou né? sou eu, eles... Pessoal, eu queria anunciar também o seguinte, que eu também tô começando um podcast agora. Ah, é? Vai Olha chamar só! da cerveja pro chopp. Ele só queria falar. Ele está se coçando Gente, eu tô ali, com dó do gente. gordo hoje. A gente Tô com fez dó. ele ficar quieto. sem Ele falar. ele é Tá influente. quieto, cara. Ele é influente. Ele gosta de contar. E eu gosto, adoro ouvir o Hélio também. Mas hoje a gente combinou. Vamos ouvir. Combinou. E assim, eu posso te falar, E é Lu, isso, eu tô gente. encantada ouvindo a sua história, porque assim, eu não sou uma pessoa que tem esse dom com crianças, não. Eu brinco com a minha filha, com os meus sobrinhos, adoro, algumas gostam de mim, mas eu não sei se eu saberia lidar Sim. com toda essa responsabilidade. Assim, eu já trabalhei em buffet quando eu era adolescente, ou quase adolescente, né, aos 18 anos. Trabalhava em buffet infantil, como recreadora e tal. É desafiador. Mas eram 4 horas. Ah, então. Por festa. Via aquela criança, nunca mais eu ia ver. Tem. Mas, assim, eu fico encantada com essa capacidade que você tem, que a Cláudia, a gente falou, aliás, quem não viu o capítulo da Cláudia e do Vanderlei, assista, que também é um capítulo maravilhoso, onde a Cláudia conta, e ela tem essa questão de trabalhar em 2 escolas, então ela trabalha de manhã e trabalha à tarde, Meu em Deus, escolas diferentes, guerreira, então ela fica o dia parabéns. inteiro. Demais. Mas e ela fala exatamente como você, com esse mesmo amor. E para trabalhar com crianças é preciso isso. E o nosso coração, assim como pais, fica gratificado de ver, porque a gente já precisou deixar a nossa criança com os cuidados de outra pessoa. E como é bom a gente saber que tem pessoas que cuidam com amor. Ah, verdade. Eu sei que ela foi cuidada com amor, Sim. porque ela falava. E eles Né? falam, não Eles tem falam, como. quando não é, eles demonstram também. Lá na minha escola tinha muito, na minha mesmo, não na que eu trabalho, tinha muitas crianças atípicas, né? Sim. E quando a gente fechou, não que eu não orei para as outras, mas eu sei que as outras têm um direcionamento, mas o que eu dobrei meu joelho ali e orei foi para algumas crianças, 3 crianças atípicas que tinham lá, de níveis bem, que eu ficava assim, meu Deus, por favor, a gente vai fechar, mas leva eles para um lugar que vai cuidar, que vai amar, que vai ter a paciência, que vai pegar, que vai... Eu sei que não... Não, e esse negócio de, sei lá, pessoas especiais, por exemplo. Tem um negócio que a escola não pode recusar, mas também não tem estrutura para receber, mas também não pode recusar, entendeu? É. Então, a chance de uma criança dessa entrar numa escola e não ter o cuidado necessário é muito grande. Mas estão aprendendo. Eu acho que o governo, o próprio Ministério da Educação, é tudo muito novo para todo mundo. Sim. Então, tá todo mundo aprendendo, tá caminhando, mas a gente tem que lembrar que são todos seres humanos. Então, realmente ali... Então, é isso, assim, como empresária, fui realizada. O que eu pedi, Deus preparou para mim. Quando foi a época de fechar, pedi também para Deus. Inclusive, eu tive uma amiga que me ajudou muito. Ninguém nem conhece ela, que o nome dela é Edione. Ah, Edione aqui. A Edione ali olhando. Eu tava olhando pensando. Eu sei. Bom, obrigada. Não, pra gente só, né, acabar esse assunto, realmente queria agradecer, né, por tudo. E tudo foi bagagem pra mim, tudo foi bagagem. E a Edione, quando eu tava bem na minha loucura, ela se comprometeu comigo a ir lá, ver onde estava errando, onde que estava colocando dinheiro aqui, onde estava colocando ali, o que estava saindo. Ela me pediu 3 Chegou lá, tarefinhas. viu que não tinha jeito, e ó. Não, mas ela viu 3 tarefinhas lá comigo. Ela me pediu 3 tarefinhas lá. Faz isso, faz aquilo. Aí fiz uma ali, meia boca, fiz outra ali, meia boca. E sempre com a muleta. Eu tô cansada, eu tô ocupada, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E não dá. Eu lembro quando você foi lá, Tá. aí você falou, meu, mas aqui, ó, tá meio feio aqui, também foi lá. Aí não tem dinheiro. Aí, lembra que você arrumou os quadros, tinha lá um vidro que tinha... Pronto. Tava, sei lá, fora do lugar. Você Colocou aí, as placas do Toy Story, pronto. lembra, Ficou lá pra lembra? sempre. Lembra? Tava até hoje, eu acho. Virou estrutura Algumas da parede. coisas a gente mexe com criatividade, né? E aí ela Resolver. pediu pra eu fazer umas tarefinhas e aí tinha uma tal de uma planilha lá. E ela me cobrando todo dia. Lembrando, gente,
que ela fez com todo amor e carinho, assim, se for pra falar de dinheiro ou ela fez porque ela é minha amiga. Ela falou, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Na A verdade, eu gente vai chamei o sair- Alan pra ser sócio. A gente Ele vai não quis de jeito nenhum. Ainda bem. Que experiência nós temos com isso, né, Ainda bem. gente? A gente ama os nossos amigos, ama vocês, mas a gente tem zero experiência. A gente entraria com nada ali, né? Gente, é muita loucura, Não né? Mas dá. aí foi aí que Não, eu a lembro que você falou assim, não, Gordo, ó, se você quiser até te empresto um dinheiro. Mas eu Mas Não, ser, muita bucha, ser mano. sócio nunca. Não, então, vai vendo. E aí, eu tava enrolando tanto pra fazer essa planilha, que aí a Dione virou pra mim e falou assim, Lu, seguinte, amor. Se você tem até tal dia pra fazer isso, depois de muito tempo que eu já tava enrolando. Se você não conseguir, se você não tem disposição, se você não tem energia pra pôr nisso, que vai, talvez, arrumar o barraco, fecha. Caramba, cara, que... Se você não consegue fazer isso, fecha, porque você não quer resolver o problema. Você só, tipo assim, você só quer reclamar pra mim, né? Tipo isso. É. Você quer reclamar? Aí eu, tá bom. Aí passou um tempo, eu não quero resolver. Vamos fechar, não foi? É. E aí, graças a Na Deus. verdade, sim. quando foi tipo, que a gente fez uma reunião, aí da reunião que decidiu que ia fechar. Por quê? Todo mês era tipo assim, faltou R$1.000 para aluguel, ou daqui a pouco vai pagar um pouco atrasado, porque tal pai paga e paga aluguel, beleza. Aí chegou um mês, nós fez a reunião, eu lembro nitidamente, eu perguntei, quanto que vai faltar para aluguel esse mês? Aí tava meu sogro, tava sócio, todo mundo. Aí a Luciana falou, vai faltar tudo. Eu falei, como assim faltar tudo? A gente pagou os funcionários, teve um aluno que saiu, não sei o que, não vai sobrar para aluguel. O quê? Não, então tem que fechar agora. Agora, não deixa Não. vai virar uma bola. Não, mas aí no mês que vem a gente paga esse aluguel. Mas se não entrou nada nesse mês para pagar o aluguel, no outro mês não vai entrar nada. Então vai ser 2 aluguéis devendo. Não é um negócio, faltou 1.000. Aí, entendeu? É porque não é um negócio que entra aluno do nada, né? Não é. E Ele como eu entra no falei, começo e no eu fim, já né? tava num ponto que entrou, não Tava entrou. levando, vai levando. vai Entrou, levando. não entrou. Aí foi Não que a fazia gente uma decidiu, vai propaganda, fechar, não acabou. fazia uma promoção, não fazia nada. Eu não fazia nada. É que foi o que você falou, né? Inovação. né? Inovação. Inovação é o que toda empresa ela tem que buscar. Você pode ver, né? As empresas que faliram, que foram grandes, né? Igual a Kodak, a Xerox. Starbucks, eu tava falando disso ontem. Starbucks, elas não evoluíram porque elas não Tá bom. inovaram. Tá bom do jeito que tá. Elas estavam confortáveis, né? A Tem Kodak- até uma a história. Kodak que inventou a câmera. É isso que eu falo. Tem digital, até a né, história da câmera digital. Quem inventou tava dentro da Kodak, cara. Então. E a pessoa, ela não fez, né? Agora, tem outras histórias também de empresas que não inovaram e existem até hoje. E aos poucos elas vão saindo do mercado, não Vai. tem Não tem milagre. como. Não Mas- tem milagre. Isso não minha tem opinião- milagre. Minha opinião é o seguinte. A gente pode pedir para isso que a gente tá falando, a gente pode pedir, a gente pode, ter fé, mas não tem milagre. Como que eu falo? Não tem ser que tem que mais crê do que empresário. Oh, É. demais. É que Não assim, tem, o milagre, amanhã vai estar ele- melhor, na próxima campanha eu vou vender, amanhã não sei o que lá, a minha próxima coleção vai ser a melhor. O bicho mais crente é empresário. Ele é Boa, otimista mas- por natureza. É, Pra por ser empresário natureza. tem que ser otimista. É. Mas Você pegar assim, seu dinheiro, colocar numa coisa que ainda não deu dinheiro, É. porque é É. muito... Tá querendo demais. você tem que ter muita fé. O Elon Musk mesmo, né? É. Ele colocou dinheiro, todo o dinheiro que ele Só que vendeu Na o Space. PayPal, calma, que ele vendeu o PayPal pra fazer os foguetes, né, e tal. E aí, pô, você é louco, foguete, até ninguém faz Então, foguete. Deu Mas eu até vou te falar que o Elon Musk... E o foguete é pra dar ré, cara. Ou ele- seja, o- deu ré. ele teve um pouquinho assim de sorte, sabe por quê? Porque ele fez 4 foguetes e o 3 explodiu. O último, se explodisse, já era, acabava. E o Então, o quarto- bicho mais crente. É aquilo. Mas aí que A tá, não é sorte é sorte. preparação. Ele A colocou sorte é preparação. Ele colocou, sei lá, 100 milhões, 200 milhões pra ver É. se ia dar certo. Não era assim, Não, cara. colocou, mas... O cara não tinha Não, mas certeza. se o- O cara não tinha certeza. Se o quarto explodisse, ele não tinha mais dinheiro pra fazer outro e acabava. É. Porque ele tinha que provar lá pra NASA lá que o negócio era viável, entendeu? Sim, sim. Aí- Então, eu só queria realmente agradecer vocês, porque assim, até a gente aqui conversando e falando sobre. Eu nunca tinha, né, falado assim muito Que sobre bom. isso. Fechou, não fechou, como foi.
é bom pra gente relembrar e eu sempre me reafirmar e agradecer sempre pra Deus mesmo, que tá ali Sim. comigo. E é que eu tô lembrando das coisas. Agradecer que sempre teve ali, não sei falar. E agradecer a Deus mesmo por estar sempre ali comigo, por me ajudar nas minhas conquistas. Até nas minhas perdas, nunca foram perdas, sempre foram ganhos. Por isso. Perdas são perdas. Por isso que eu falei, assim que a gente fechou, eu tive a oportunidade de me dedicar mais à minha família, à minha filha, ao meu marido. Tive a oportunidade de lecionar, porque eu ia passar ilesa e falar, nunca lecionei nem nada. Mas esse ano eu também pensei, tanto que eu falei, realmente não é pra talvez estar lá eu amo, mas estar lá na sala de aula eu acho que é demais pra mim, como a gente sabe, é como a gente que tem ver empresário, né? Sim, Empresarial. demais. Então, eu já comecei 1 milhão de coisas. Eu tenho coisas vendendo na Shopee. Eu tenho a marca de pijama. E, como eu falei para vocês, o meu novo canal, que além do podcast que a gente vai fazer sobre educação, não só educação escolar, é uma educação como um todo. Uhum. Então, educação gastronômica, educação financeira, educação emocional. Meu Que primeiro legal. episódio é sobre espiritualidade emocional. Eu Uhum. quero assistir, pra falar, eu vou cacei, assistir. viu? Eu vi lá uma foto, não sei o que, eu falei, Cadê? gente, eu quero ver podcast, que a Lu é super parceira, velho. Eu nunca me esqueço, quando eu coloquei o primeiro corte do podcast Poder da hora, Emocional, muito a Lu É? explicou, não, é muito edificante. Tá dentro do coração, então. Não, a gente fica ali, eu vejo tudo que vocês falam, entra, a gente reflete e vai. E além do nosso podcast, né, que é o Lu Educa, eu vou ter também no canal, uma vez por semana, vai ter o Lu Talk. Lu Talk? Que na verdade eu vou ali, Eu mais... nem sabia dessa aí. Ah. Tá, inventou agora. Isso aí, tá Ela no só mural vai dos fazendo, sonhos né, da não? mulher, meu filho. Já era, mano. Vai ter o Lu Talk, que uma vez por semana eu vou ali refletir sobre alguma passagem da Bíblia. Eu sou uma mulher cristã, eu casei com um homem cristão. Tô aí 10 anos indo na igreja de um modo assim, eu escuto, eu falo tal. Gosta. Eu vou. Chapolin, Chapolin, eu vou, não sei o quê. Mas não importa se eu demorei 10 anos para entender que, para mim, a minha base tá ali na Bíblia. Então, eu vou sempre pegar um trechinho para refletir durante a semana, 3 vezes no mês, e aí, uma vez no mês, o Lu Educa, que é o podcast. É isso. Vai Nossa, estar aqui que embaixo legal. na descrição do vídeo, né? Sim. Lu Educa e o Lu Talk. Lu Talk. A gente vai colocar, não tá Que é ainda, tudo- porque é ela tudo- é anunciou tudo no- agora, mas a gente vai Tudo colocar. ao vivo, Vai gente. ser Pegadinha malandro. É surpresa. vocês. É tudo pelo meu canal do YouTube, que Isso vai aí. estar lá, depois vocês coloquem Eu aí. sei que hoje eu vou na escola tranquilo, que virou um bar, ficou de boa lá na escola. Virou um bar. Construir o futuro. Esse foi da água pro vinho. Esse foi direto. Pô, você tem que me levar lá, hein, mano? Vamos lá. Mas eu queria. É A isso. gente já tá com o nosso tempo já Uhum. esgotado, tá terminando. Eu queria só falar, assim, né? Já pra. Como você citou essa questão, né? Que às vezes eu sou um pouco enérgica. Não, mas E- necessária de hoje. Mas às vezes, o que eu queria dizer pra você hoje é o seguinte: eu via o amor com que você tinha ali. E eu falei isso pra você na época, né? E esse amor é a primeira coisa que você precisa ter. Isso é muito importante. E não é que você não pode ser dona de escola. Você só não estava preparada ali. Você se preparou, né? Com toda essa dificuldade, hoje você sabe o que você precisa para ter. Sim. Com certeza, os mesmos erros você não vai cometer de novo. Verdade. E eu acredito que se tiver no seu coração de ter uma outra recreação, uma outra escola, isso vai acontecer, mas com Amém. muito mais responsabilidade no Sim. futuro, Estratégias. com muito mais estratégia, porque isso é o que você está construindo agora, né? Até o Hélio falou, de sorte. E a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, você conseguindo se preparar e tendo uma nova oportunidade, com certeza vai dar certo. Porque junta preparação, oportunidade e amor, não tem como dar errado. Eu sou tão um pouco maravilhoso, escaldado, né? Eu hein? sabe, gato escaldado. Gordão, Não. Porque, por exemplo. tá só pra doendo no falar- meu coração te cortar, Não, não. desculpa. Não, tem que acabar? Se acabar, vamos parar aqui. Não, pode falar. Porque, por exemplo, ela fala do ego dela.
O ego dela é esse que a gente fala, colocou, não sei o quê. O meu ego, ele não é pra falar pras pessoas que eu sou dono. Meu ego era, comprei esse negócio, tem que dar certo. Eu fiquei chateado. Por mais dinheiro que a gente teve que colocar, quando fechou, eu fiquei triste. Claro. Mas na verdade foi um alívio. É. Mas eu fiquei triste, porque todo mundo falou pra mim, não, meu sócio me emprestou um maior dinheirão pra abrir esse negócio. E ele foi o que falou, se fosse você, não faria. Todo mundo falou, na minha cabeça, tô comprando na pandemia, tô comprando barato. O negócio depois vai estourar, entendeu? Não foi como eu fiz, mas fazer o quê? Mas eu senti um negócio de falar, sentia, sério mesmo. Vale. Falar pra quem tá assistindo, você que é dono de escola, dona de escola, no caso, que você dá todo o seu amor pra aquelas crianças e tal, e também não tá lucrando, sente que o negócio não engrena, reveja seus conceitos, se prepare, não faça o que a gente fez, ou até saia do negócio, porque todo esse amor que você dá pra essas crianças, alguém tem que pagar por isso, e não pode ser você. E nem a sua família, né? Ou só se você não precisa de dinheiro. Então, meu recado é isso aí. Caramba, pegou bem. Às vezes a gente precisa saber, né? Quando começar, quando parar. A gente tem que problema, amar né? e se amar, né? A gente tem que se amar e não tem problema. Quantas vezes... Amor, fala, quantas vezes você já faliu? Gente, falei 4 vezes. 4 vezes. E eu vou falar a verdade pra vocês. As 4 vezes me preparou pra ser o que eu sou hoje, Caramba, né? eu Pro sempre podcast penso que a em gente você. tá abrindo, as coisas que vão acontecendo. Não existe momento certo ou hora errada. Não Verdade. existe isso, gente. Só existe o momento de agora, né? O passado, ele já passou. O futuro, ele não aconteceu. Tudo que existe é o agora. Então, a gente tem que fazer pensando, sim, no futuro e lembrando do passado. Mas o agora é a única coisa que existe. Verdade. Então a gente tem que viver essa energia, igual você falou, pô, de agradecimento. Independente do dinheiro que vocês talvez tenham perdido, Sim. não perdeu. Porque, ó, hoje em dia você vive o seu sonho, você Sim. faz vários empreendimentos, você tem sua filha bem administrada, Sim. você tem, né, Uhum. as coisas. É que nem o Gordo mesmo. O Gordo empreendeu, cara. Eu me lembro quando o Gordo empreendeu, ele contou no outro podcast. Cara, a história é maravilhosa. Até um amigo Mó meu, cara, perdoazão. falou disso. Falou, cara, o relojoeiro lá, né? Que loucura. É. Um amigo meu te viu, né? No Pô, nosso nem- podcast. Então ele chega. Não, você não sabe. Chega em mas lugares eu falei pra incríveis. vocês, na rua de casa tem uma menina que faz pão. Aí, ela... Às vezes a gente... É mó gostoso o pão que ela Pão faz. maravilhoso. É, meu, Cíntia mó bom. Taveira. Fala o procura nome lá. aí, faz o jabá pra ela. Vai, Qual faz que é o pra ela. nome? Cíntia Taveira. Acho que o Instagram dela é esse. Ou é o Capão, E ela- Capãozão, Capão. Sei lá. É, Depois a gente não sei o que coloca pão. aí. Eu falei pra ela com o nome muito Casa bom. Pão. Casa Pão. Casa Casa Pão Pão. com K, Casa Pão. Ela Aí faz eu- coisas aí maravilhosas. Ela começou recentemente, né? Não faz muito tempo que ela começou. Aí, beleza. Eu tava em casa esse dia, ela chegou lá, esse dia passou, olha, eu assisti o podcast seu lá com Que a da hora. Luciana. Meu, aquilo que você falou de ser o senhor da sua profissão, aquilo mexeu tanto comigo, tá? Não sei o quê. Falei, é mesmo, cara? Oh, que legal, tá? Então, às vezes, toca a pessoa que a gente nem imagina, né? Nem imagina, esse é o cara. propósito, né? É. E é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer. Ela tá encerrando o E podcast. falar. A gente já tá na hora mesmo. Já passou da hora de encerrar. Queria agradecer a Lamba. Deixa ela agradecer, coração. Não, só agradecer vocês e realmente falar que todas as vezes que eu cair, eu vou levantar. Amém. É isso É aí. É. A gente nasceu pra ser a vitória, né? É Verdade. isso mesmo. A gente nasceu pra vencer, pra se aproximar cada vez mais de Deus, né? Tô É longe do isso aí. microfone aqui. Mas, gente, quero Mas tô perto agradecer de Deus. vocês, né? O pessoal que tá aqui em casa. Queria pedir pra vocês, né? Falarem das suas redes sociais, né? Falarem Tá. uma frase de encerramento, algo pra alguém pensar. Eu sei que vocês já falaram. O mas- Hélio já até falou, né? Eu já falei. Bom, pra quem quiser me achar nas redes, aí tem um canal no YouTube que chama Hélio Carrilhão. Tem tem um site que é concerto de relógiocarrilhão.com.br, Uhum. né? E o Instagram também, Hélio Carrilhão, é isso aí. Hélio Carrilhão, você me acha lá. É isso aí. É um monstro esse menino, você é doido. No meu caso, todo mundo pode me achar lá no Luciana Evaristo, no Instagram. Vou colocar assim que eu lançar. Pretendo essa semana lançar lá os vídeos e colocar o canal do YouTube lá na bio também, tá? E a frase que eu quero deixar para todo mundo é uma frase que o meu pastor falou esses dias, pastor Gilmar. Ele falou assim, é uma coisa que eu coloquei no coração, que é aí que eu comecei a fazer as coisas. Falei, é agora que vai. Tudo que é possível, você vai fazer.
Agora, aquilo que é impossível, quem vai fazer é Deus. Uau. Então é isso. Caramba, incrível, hein? Uau, essa aí eu vou guardar, hein? Maravilhoso, hein? Eu vi uma parecida também que fala. Não, é porque Ele não lembrou, falou assim: Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. É isso, é verdade. Eu ouvi isso essa semana. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Bom, eu quero agradecer, né? Pedir para vocês seguirem o podcast no Instagram, no YouTube, em todos os canais, né? Não esquecer do nosso jabá também, tem aqui, ó, nosso QR Code. Também tem um link na descrição para comprar o vinho. Falar que vinho bom, né? Que acabou Nossa, tudo aqui. Esse sommelier. vinho é maravilhoso. Ô, sommelier, Eu deixei um pouco. acabou? Não, eu deixei um pouco pro final. Episódio. Sabe por que eu deixei um pouco pro final e não servi mais? Porque senão ia tomar e a gente não ia brindar no final. Ah, Eu já estou cansada de servir tudo e a gente não conseguir Vai brindar resolver no isso, tem que final. fazer umas 3 ela está cansada, cara. Bom, pedir para vocês seguirem, né? Compartilhar, mandar nos grupos da Que eu- família, vamos beber o vinho aqui com a gente, escutando sempre o podcast. É muito importante, né? Até para nossa evolução, né? Tanto espiritual, mental, física, né? Que seja. A gente vai brindar o que é o final do ano, essa Tudo. temporada. Mas. E- Opa, só tem e bom- Cadê o duelo? Tá Deus ano velho, fez ano novo, né? Bom, Gente, ela só sobrou um pouco. Peraí. Vai. Mas olha, gente, é isso, amor. Pode finalizar e bom, aí. só para não esquecer também, que eu sempre esqueço, né? De mandar minhas redes sociais, né? Que é Alan com 2 L's FX, Isso aí. da minha digníssima esposa Edione Belo, né? No Instagram. Isso aí. Né, meu anjo? E também tem uma outra também que eu não lembro de cabeça, que a gente colocou lá vinhos e viagens. Confraria Vinhos e Viagens. Vinhos e Eu não tô Viagens. alimentando muito esse Instagram, preciso alimentar mais. Tô A focada aqui empresa no também YouTube. Aí, ó, projetos. Strategy, né? E, bom, minha frase de encerramento é muito em constância aqui com a Lu, que, vixe, ela falou uma coisa que é maravilhosa, né? E eu lembrei da passagem da Bíblia que é isso, né? Que é quando Lázaro, Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? E ele pede para as pessoas retirarem a pedra, né? Da frente. E aí o pessoal vai lá, retira, ele vai lá, entra, né? Ressuscita. Aí depois que ele fez o milagre, o pessoal vai lá e pergunta, Deus, Jesus, né? Por que você mesmo, já que você ressuscitou, você já não tirou a pedra, né? Aí ele falou, ó, deixa as coisas de Deus para Deus e deixa as coisas do homem para o homem. Meu, eu sempre penso nisso, isso para mim é uma das melhores frases que eu tenho da Bíblia. Porque ela fala de milagre, ela fala de Isso. transformação e ela fala que... Se a mexe que eu vou lá e faço. Exato, Uhum. porque isso mostra como a gente não tá sozinho, a gente tem Deus para isso, né? vou Pro chorar. milagre, né? É com ele. Então, muito obrigado, viu? Ah, Bom, e boa noite também, meu amor, né? É isso aí. Então, para finalizar aqui, primeiro eu quero agradecer vocês novamente por virem Isso. aqui. Agradecer a generosidade e a coragem de compartilhar com a gente essas coisas, porque a gente sabe o quão é difícil às vezes, até a gente falou de ego, né? E é difícil às vezes a gente se expor. Mas essa exposição é o que pode ajudar outras Isso é pessoas. verdade. E isso é generosidade. Então, obrigada. Obrigada por terem essa coragem de ajudar as outras Ai, gente, eu pessoas. vou E chorar. como o Hélio falou, às vezes a gente toca o coração de quem a gente nem imagina. E com essas histórias, vocês também tocam o coração de pessoas que vocês nem imaginam, aqui, longe daqui. A internet tem esse poder. É. E se eu puder encerrar também, né? Com uma frase, é isso. Eu acho que não é nem uma frase, é um pensamento, né? Que às vezes a gente precisa saber a hora de começar, a hora de parar, a hora de crer, e às vezes a gente precisa saber se preparar. Se preparar para poder receber o milagre. Né? Às vezes a gente quer muito um milagre, a gente conta com ele e ele vai acontecer. Mas a gente precisa estar preparado para receber. Isso que Deus espera da gente tem tudo a ver com o que eles falaram, né? Deixa as coisas do homem para o homem e as coisas de Deus para Deus. Então, a coisa do homem é se preparar para receber as coisas de Deus. E eu encerro Amém. com isso, né? Isso, gente. Obrigado. Então, muito Bem obrigada. Esse é o obrigada. último episódio ao vivo. Mas É isso aí. Na semana que vem, nós teremos o episódio gravado, né? Vai ser especialmente na terça-feira, porque quarta é dia 24 de dezembro, né? Então, dia 23 a gente vai ter um episódio especial de Natal, que já foi gravado aqui, vai ser bem legal. E voltamos ao vivo em janeiro. em janeiro. Eu vou publicar nas redes sociais a data certinha, porque agora eu não me lembro. Se eu não me engano, dia 7. Se eu não me engano, é dia 7, né? Já volta logo. Aí eu publico direitinho lá, mas é isso. Então, obrigada pela presença Mais de uma todos. vez. Tchau. Acreditem no milagre.